Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. Roman Podcast. Senhoras e senhores, estamos aqui para mais um Roman Podcast. E apresentando comigo está o senhor Fabiano Siqueira. Fala, seus lindos, vocês estão bom? E o aprendizado de hoje é encontrar mais cabelo caindo em seu travesseiro, ver o seu pão recheado preferido desaparecer no mercadinho. Essas coisas, essas pequenas coisas, o acúmulo delas, são o que transformam você em um adulto. O desespero. Sábias palavras. E apresentando também senhor Luiz Gustavo. E hoje nós vamos falar de um anime que tem muitas referências que eu não tinha reparado na primeira vez que eu assisti. Roman me fazendo reparar nas coisas novamente. E não menos importante, Masayuki muito prazer. Vou voar, chegar até onde eu puder. Não vou parar, passo por tudo que vier. Se eu crescer mais forte para enfrentar. Esse é o Roman Podcast, um podcast totalmente focado em animes e mangás, onde cada episódio conversando sobre uma temporada de um anime, sem muitos roteiros, sem muitos rodeios. A gente vai falando aqui com base nos nossos achismos, cada um com a sua opinião, totalmente gabaritado em anos assistindo anime. Considere nos seguir na plataforma que você estiver nos ouvindo, seja o Spotify, Deezer, Amazon ou YouTube. E também, se você chegou aqui na gente pelo YouTube, a gente recomenda que siga alguma das outras plataformas, porque o YouTube não gosta muito da gente, vive derrubando nossos vídeos. Também temos nossas redes sociais, onde os links estarão na descrição do episódio. Muito obrigado e aproveite! E para o anime desta semana, Jujutsu Kaisen, um dos atuais queridinhos da Jump. O mangá tá no seu ciclo final ali, eu acho que tem mais 4 semanas e acabou. Os 4 episódios? 4. A Jump que vai ter que dar uns pulos, literalmente, né? Porque acabou My Hero, Boku no My Hero, Jujutsu tá acabando. Eu acho que o Kagura-Bate tá indo bem com eles, mas não tenho certeza. Eu deixei acumular um tanto pra ler. Mas eles já estão fazendo concurso aí, parece que estão preparando para um concurso que eles fazem lá, pra pegar alguém que faz uma história legal e publicar. Os famosos concursos da Jump. E Jujutsu vai ser curto, ele é relativamente recente, ele é de março de 2018. Se eu não me engano, quando o Jujutsu tava saindo, acho que eu ouvi errado, o One Piece tava no Dressrosa? Holy Cake, não era? Holy Cake, né? Não deu 2 arcos de One Piece. Tá, aqui um dos arcos foi o ano, que foi gigantesco, mas não deu 2 arcos de One Piece. A métrica dos caras, meu Deus. O senhor Fabiano, o senhor poderia nos trazer a sinopse e os dados de Jujutsu Kaisen? Vamos começar com os dados da história. Ele foi feito escrito e ilustrado pelo mangaka Gege Akutami, e eu sempre vou errar a hora que eu falo o nome desse cara por causa do Gegege no Kitaro. Então, não é um cara, é uma mulher. É uma mulher? Mentira. Vamos ver. Aqui tá ilustrado, pô. O bagulho de gênero aqui do Wikipedia tá errado. Tem que ser. Enfim, é uma mulher. É uma mulher, muito bem. GG. Ele é um mangá de 2018, igual os meninos já adiantaram. Tá pra ser encerrado agora em 2024. Estamos na reta final. Até esse episódio sair ainda vai ter alguns capítulos. A primeira temporada do anime, que é onde a gente vai falar aqui, ela foi feita relativamente próximo ali ao início do mangá, 2020. Então o bagulho foi bom. 2 anos depois já, vamos animar essa bagaça pra tirar dinheiro. Ela saiu entre outubro de 2020 e março de 2021. Ela contempla 24 episódios. Já sobre a sinopse aí, eu vou pedir pro Luiz
fazer a introdução do anime, porque eu acho que ele é o cara mais expert aqui, né? Bom, então nós vamos seguir o Yuji Itadori. Ele é um estudante do ensino médio, normal, ele não tem nenhum tipo de poder nem nada. Ele vive em Sendai, uma cidade muito grande. A história tá seguindo ele ali num colegial normal. O vô dele tá hospitalizado. Ele vive visitando o vô dele e tal, e ele entrou pra um clube, que é o Clube Esoterismo? Sobrenatural. Clube Sobrenatural, que era um clube assim que precisava de alguém pra continuar vivo, e eles deixavam ele embora mais cedo pra ele poder visitar o vô dele. Uma dessas ele encontra um objeto amaldiçoado dentro da escola e ele entrega pros senpais dele, que eles queriam abrir aquilo pra fazer parte do clube sobrenatural e não sei o que. Ele não sabia que aquele talismã que ele encontrou era um objeto de classe especial. Nisso aparece o Megumi Fushiguro, que é um feiticeiro Jujutsu, que foi até a escola para recolher esse talismã. Ele dá uma explicação lá que a ideia que assim, esse mundo passa no nosso mundo, não é um isekai nem nada, e aí as pessoas são atormentadas por maldições. As maldições nascem dos sentimentos negativos e dos medos dos humanos. Um pouco parecido com como nascem os demônios em Chainsaw Man. Então assim, quanto mais medo as pessoas têm, mais forte é essa maldição. E aí, inclusive é bem bacana que tem uma hora que a senpai dele tá tentando explicar acho que é um presidente do Grêmio lá, por que o clube é importante e tal. Ela dá toda uma teoria do que aconteceu com os alunos de rugby no treinamento. Ele acha que é uma grande bobagem, que foi só carrapatos. E aí o Megumi tá passando lá pelo campo de rugby e vê realmente a maldição, que alguém foi realmente enterrado por lá. E nós descobrimos que essas maldições, elas só podem ser derrotadas por maldições. E no caso, o Jujutsu utiliza-se de energia amaldiçoada para fazer o exorcismo dessas maldições. E aí os senpais abriram o talismã, acabaram invocando um monte de maldição que estão tentando comer o talismã para ganhar mais poder. Tentando salvar os seus amigos, ele acaba comendo o dedo de Sukuna e se transforma num receptáculo de Sukuna. Era uma chance em 1 milhão. Ou ele podia morrer, ter seu corpo tomado, ou acabar controlando. Ele até consegue controlar. O primeiro episódio começa com ele sendo sentenciado à morte, na verdade. E aí dá um recap de tudo isso que eu tô falando pra vocês. Mas essa é a sinopse e o primeiro episódio. Dali pra frente é um shonenzão que a gente vai acompanhar o Itadori. Eu queria começar este episódio com um questionamento. Como que os clichês de shonen, após tantos e tantos anos, ainda faz sucesso? Por quê? Jujutsu Kaisen, vamos lá. No Jujutsu Kaisen a gente encontra coisas muito parecidas como o Shikai Bankai do Bleach. A gente encontra o monstro adormecido dentro do corpo do protagonista, vide Naruto, vide Dragon Ball, qual mais? Bleach também tem, né? Yu Yu Hakusho também tinha. O que mais? O trio 2 moleque e uma menina, né? Que não lembro se começou com o Naruto, mas também é um clichê que tem vindo bastante já há um bom tempo já. Alguns outros animes que mais recentes também tem trazido bastante. É o protagonista bobão, só que carismático, né? Então, como que, tipo, é um clichê que é usado há tanto tempo, é uma receita que é usada da mesma forma há tanto tempo, como que a gente sobrevive, tá ligado? Então, E mas faz é sucesso ainda. tem algumas coisas que, tipo, é só o clichê e outras são reinventadas. Por exemplo, todo anime, o personagem usa o seu poder e aí tem que ter alguma forma de explicar pra gente. Jojo, que a gente brincou, sempre tinha alguém explicando, e explicando até demais, né? Na primeira parte lá, o Zeppelin, nossa, ele ficava do lado alucinado explicando. E agora, em Jujutsu, inclusive o Nanami, que é o autor daquela frase do início do Fabiano, ele explica que quando ele tá contando o que o poder dele faz e tal, o encantamento dele, garante um maior acerto o inimigo saber que sua habilidade faz. Dá uma desculpa, né? Por quê, né? Aí, bom, alguns outros clichês funcionam por causa do público-alvo, eu acho. Talvez os fãs de shonen já estejam esperando o clichê. E quando falta o clichê, eles reclamam. E quando é no nosso caso, que a gente assiste, a gente já conhece esses clichês desde o Cavaleiro do Zodíaco, desde o Yu Yu Hakusho e
tal, meio que a gente tá acostumado, né? Então, tipo, mesmo que seja um clichê, a gente não acha tão ruim ser utilizado. Só que a nova geração que vem vindo, tipo, que não tá tão acostumado, ele não sente tanta diferença, não sente tanto isso. Agora você falou da Shikai e da Bankai, episódio que ele vai começar o treinamento com o Gojo. Aí o Gojo explica pra ele lá o que é a energia amaldiçoada concentrada e o que é o feitiço. Ele, então agora que eu vou aprender a soltar uns raios, uma bola de fogo, uma voadora. Ele fala assim, não, o feitiço já vem gravado no seu corpo. Ele, eu achei que eu ia puxar uma Bankai, eu ia dar um Rasengan. Cara, o Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man parece que é a mesma coisa, tá ligado? Se você for parar pra pensar. Dá uma certa impressão que veio da mesma fonte. Né? Só que a expansão de domínio, nessa primeira temporada nem tanto, mas na segunda, nossa senhora, é o que diferencia muito. O bagulho de explicação, meu Deus. A terceira temporada que já foi renovada, né? Já tá garantido que vai ter uma terceira temporada. Vai ter um personagem que você tem que tá com o Vadimecum do lado para entender como funciona a expansão de domínio dele. Ele te dá uma aula de juridiquês gigantesca. Não, eu coloquei essa discussão porque é uma receita que há tanto tempo que é utilizado, tá ligado? E é tanto repetido que, cara, e não continua bom, tá ligado? Porque, bom, utilizado da forma certa, igual o Jujutsu Kaisen, eu acho que foi bem utilizado e ficou legal, ficou ruim, não é um clichê ruim, tá ligado? Você não sente repetitivo, você sente que ele tá, tipo, meio que se renovando, né? É que eu tenho que me frear aqui. Mas ele dá uma reinventada em alguns clichês. Conforme a história avança, a autora ela não teve muito dó de personagem, então ela matou geral. Ela fez bem aquele negócio de criar uma expectativa em cima de personagens. Vocês assistiram a abertura? Já. Vocês foram beitados pela abertura? Beitados é linguagem de LOL, perdão. É o outro, você vai dar o frio no que tá full, dá frio no que tá full, e mama, garoto, pega a lanterna, vai embora, Nossa. vai embora, cura nos lobos, confia, cura nos lobos, Calma, meu picho, cura, confia em mim, irmão, fer nele, e cura, isso, garoto, Senhora, que isso? orgulho, irmão. Vocês foram ludibriados, foram enganados, caíram naquela, como é que fala? Naquela vigarice da GG Akutami, juntamente com... Que estúdio que lançou? Tá na mão que o estúdio é o mapa. O mapa. Vocês foram enganados pelo mapa e pela GG? Prestam tanta atenção no... E eu assisti só uma vez cada um e assim, eu só pulo porque eu queria ver o anime e tá com pressa. Tá, então eu vou explicar pra vocês, já que vocês não prestaram atenção. Na abertura, agora fugiu o nome do personagem. Burro. Dá 0 pra ele. Vou querer dar uma de bonzão e esqueço o nome do personagem. Aquele Todo personagem mundo foi é enganado. Não, o personagem foi enganado pelo Marrito. Meu Deus, eu tenho o nome dele anotado aqui É também. que na abertura meio que acaba passando aquele momento que o Itadori imaginou. Não foi, você lembra se foi o Itadori? Se foi Sim, o próprio o moleque Itadori que imaginou o moleque na escola de Jujutsu, né? Sim, e aí como você tá vendo na abertura, quando ele começa a aparecer, você fala, em algum momento ele vai se tornar um aliado, ele vai ser mais um dos calouros e tal. Ainda mais que a abertura da primeira parte inteira, né, acho que são 12 episódios seguindo essa abertura, e aí ele morre miseravelmente. Só que acho que tá diferenciando essas novas obras, apesar de todo que existe essas novas obras, é essa questão. Eu acho que se Jujutsu Kaisen fosse lançado lá nos anos 2000, 2010, isso provavelmente iria acontecer. O moleque ia se aliar ao Itadori e se tornaria um aluno da escola. Provavelmente, se Jujutsu Kaisen fosse feito lá nos anos 2000, 2010. É muito provável que isso aconteceria. Muito triste. Eu acho que assim, a morte dele foi extremamente necessária para o crescimento do Itadori. Sim. Bom, se ele tem uma fita, rapaziada, que é o seguinte: até agora a Tami não explicou que porra é essa que os personagens criam umas memórias do nada em volta do Itadori. Como vocês já falaram do Todo,
aquela cena que ele imaginou, eles na escola e tudo mais, ele chorando por ter levado um pé na bunda, e é o Junpei ali, ó. O Junpei sendo imaginado junto, lá nos capítulos finais lá, aqueles dois fetos amaldiçoados que aparecem. Eu vou dar um spoilerzinho da próxima. Faltou um irmão deles aparecer, que é o mais velho, né? Não, ele Chegou a apareceu. aparecer. Então, ele apareceu, mas ele não lutou. Ele só vai lutar na próxima. Durante a luta com o Itadori, uma memória adicionada na cabeça dele também, sabe? E aí todo mundo ficou, esse é o encantamento dele. E aí ela falou em entrevista, e não no mangá, que não, aquele não é o encantamento dele. E, tipo, não explicou. Faltam aí 4 semanas pra acabar, e até agora, nada sobre isso. Acontece 3 vezes ao longo da história, eu acho que 4, talvez, de forma meio bizarra, que chega a mudar um pouco o sentido das coisas. Ela não ficou. Não dá pra meio que dizer por conta do carisma dele que meio que dá uma conquista aos personagens, os personagens acabam meio que imaginando como seria se, tipo, como se tivesse conhecido eles antes já, tá ligado? Então, massa, mas é que, por exemplo, o feto amaldiçoado mesmo, a memória que é adicionada é como se ele fosse um dos irmãos. Ele para de lutar com o Itadori, ele ia matar o Itadori, ele para porque ele é um irmão mais novo. Tem a explicação do porquê que ele sente que ele é um irmão mais novo, mas não o porquê da memória é adicionada, entendeu? Mas vamos lá. Então ele, no primeiro episódio, comeu o dedo de Sukuna, ele consegue ter uma energia amaldiçoada para acabar com aquelas maldições que estão ali atacando os senpais dele. O Uma Vodei coisa tinha falecido. que eu não sei se eu entendi isso ou não entendi. Ele tinha uma habilidade física muito grande, tipo, naturalmente. Aí ele foi começar a conseguir, tipo, entender e começar a usar o poder amaldiçoado depois que comeu o dedo do Sukuna, é isso? Isso. Ou ele já tinha uma predisposição a poder usar o poder amaldiçoado? Não, ele só conseguia pular 2 andares de altura e achar isso como se fosse normal. Coisa normal. Quando ele quebra a parede lá no soco também, né? Cara, só. Então, mas ele ainda não tinha uma predisposição. Porque você pode reparar ali no primeiro episódio mesmo, quando ele tá naquela disputa com o professor que trocou ele de clube, o Megumi olha pra ele e fala, nossa, tanto força bruta e 0 energia amaldiçoada. Então ele ainda não conseguia conduzir energia amaldiçoada. Mais tarde, tem uma explicação disso. Mas como é muito à frente, eu não vou queimar aqui, deixar pra vai que no futuro a gente volta pra Jujutsu Kaisen. É muito no futuro mesmo, viu? Passa a próxima temporada e eu acho que a outra ainda, daí vem essa explicação. E isso daí é um rolê que, como a gente acaba já tomando os spoilers aleatórios da vida aí, eu não pretendia assistir um anime, então cagar pros spoilers. Agora que comecei a assistir, isso é um rolê que me irritou. Eu só não fiquei mais irritado ainda porque sei que vai ser explicado. Né? Não faz sentido pra mim o cara ser esse fenômeno. E, pô, de boas. De boas. O efeito protagonismo, né? Sei lá, cara. O cara tá vendo um monstro gigante atacando os amigos. Vou tentar ajudar. Beleza. Mas, cara, são monstros repugnantes que você nunca viu na sua vida. A primeira ação que você vai ter é medo. Você não chega querendo descer o cacete, você fica com medo. Tudo bem que... Mas, Fabiano... Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Desculpa. Eu já sei o que você vai falar. Deixa eu terminar a revolta. Tudo bem que vai ver o poder do protagonismo, vai tirar a força do rabo. Nesse caso não precisa tirar do rabo, mas ele vai ali conseguir vencer o desafio que foi imposto pra ele naquele momento. Mas isso é tudo tão natural que aquilo ali parecia que foi uma segunda-feira pra ele. Ele só foi mostrar traço de que de fato ele é humano. E isso foi, pô, finalmente a hora que ele tá pra morrer. Aí, pô, ele começou a chorar porque não quer morrer. Olha só, finalmente o cara é humano. Então, mas ainda... esquisito, né? Que ele chorou lá nesse episódio do feto amaldiçoado e na sequência, quando ele tá sem coração, ele fala, viva bastante, e morreu igual um D, sorrindo. Enfim, solta, Márcio, o que você ia falar pra não... Não, mas pensando bem agora, realmente não faz sentido, porque ele chorou depois, né? Quando ele tava no desespero ali. Então, assim... Porque eu ia falar que ele é um protagonista de shonen, tá ligado? Então ele é bobo, ele é besta. Ele pode até chamar de burro, tá ligado? Ele se chama, né? Burro, tem um cara mais burro
kill. Então é o típico protagonista de shonen, que ele é burro pra caramba, mas ele tipo tem muita perspicácia em algumas coisas específicas, né, igual o Naruto e tal, mas realmente tipo ele ficou desesperado, né, quando naquela missão do primeiro, como que é chamado os monstros mesmo? Maldições mesmo. Maldição tipo especial, né? Isso, aquilo lá era um feto. Aí também é explicado por que ia dar ruim pra eles, né? E coisa desse tipo nunca mais acontece na história. Mas aquele lá da ponte não é meio que parecido? Então, só que o Yuji daí agora ele já tá classificado como nível especial, que agora ele já tem um certo controle. Da primeira maldição maiorzinha que eles tiveram que lutar até essa da ponte, eles já subiram muito de nível. Em nível de classificação ali, o Megumi eu acho que já tá em nível de feiticeiro nível 1. Ele só vai receber a indicação depois. Na segunda temporada é explicado como eles sobem de níveis e tal. Mas é o seguinte. Não, na primeira é explicado também. Como eles sobem de níveis? É, tipo... É no QI. Sim, você tem que ter uma indicação. Você não pode te indicar, tem que ter uma outra pessoa dentro da organização que vai te indicar, né? E aí você vai trabalhar com uma pessoa e tal. E o Todô indica ele. E o Todô é burro igual ele. O Todô indicou ele querendo trabalhar com ele. E daí depois ele descobre que ele vai poder. Mas presto frendo. Mas é... Bom, eles têm que demonstrar que eles conseguem enfrentar uma maldição mesmo nível que eles, ou um nível acima. Mas seguindo pra história, o cara que tá interrogando o Itadori no início do primeiro episódio, Gojo Satoru, simplesmente o mago mais forte de todos. Ele é portador dos 6 olhos, que é um feitiço do clã Gojo. Ele reencarna de tempos em tempos, não a pessoa, o feitiço no caso. Quando ele come o dedo, ele vira uma parte de Sukuna, né? Aí o Satoru ainda fala pra ele, deixa ele sair, só pra nós fazer um teste aqui e tal. Ele dá uma surra no Sukuna. Spoiler, Sukuna guarda muita mágoa. É isso. Ele é extremamente arrogante, mas ele é extremamente forte, por isso que ele é tão arrogante. Quando aparece a primeira maldição lá, que tem a cabeça do Monte Fuji, o cara é mó forte, o Itadori tá olhando e achando ele OP demais. E o Gojo tá, não, ele é fraquinho, cara, tá tudo certo, é só você ficar do meu lado. Não, até que aquele lado das maldições lá que eles estão planejando acabar com a humanidade e tudo mais, eles falam, né, que o que eles precisam pra conseguir realizar o plano deles, né? A primeira coisa que fala é selar o Gojo, né? Senão eles não têm chance nenhuma. E assim, eles descartam qualquer possibilidade de matar ele. Eles sabem que mesmo que juntasse todas as maldições, não iam dar conta. Que assim, além dele ter uma energia amaldiçoada muito foda, ele tem os olhos lá, que permite que ele use o encantamento do infinito. Que é aquilo que ele explica do Mugen lá, que é muito doido também, né? Nada encosta ele. Tem que permitir. Mas é legal que até as maldições desenvolvem um jeito de vencer isso, sabe? Demora um pouquinho pra elas também. Todo mundo se adapta durante as lutas. Mas no segundo episódio, aí nós vamos conhecer o diretor. Ele é levado pra escola. O diretor vai avaliar se ele pode virar um feiticeiro ou não. Aí a gente vê os bonecos amaldiçoados do diretor. Aqueles ursinhos de pelúcia. Da hora a apresentação, mano. Leva o pau do ursinho. Itadori se apresentando. Meu nome é Itadori Yuji. Meu tipo de mulher é tipo a Jennifer Lawrence. É peituda alta e peituda. Alta e peituda. É igual tudo quando fica. Qual o seu tipo de mulher? Dependendo da sua resposta. Eu vou te bater até você quase morrer. É engraçado que isso aí foi escrito pra uma mulher. Só salienta aí como a sociedade japonesa é machista. Aí ele entra, né, pra escola, né? Primeiro o diretor reprova ele, né? Não aceita ele. Diz que aquela motivação que ele tem lá vai acabar amaldiçoando o vô dele. Ele vai acabar culpando o vô dele, né? Isso, daí ele vai morrer com muitos arrependimentos se ele ficar se enfiando em qualquer luta porque o vô dele falou que ele tinha que ajudar. Que a princípio ele tá pensando que ele é muito foda também. A realidade bate na cara dele na primeira missão dele. Não é a primeira, né? A segunda. Bom, que a primeira missão era um teste também, né? Aí o Itadori, ele refaz o pensamento dele, né? Ele percebe o que o diretor tá querendo dizer, ele fala, não, eu quero, mas por mim mesmo, né?
Porque, tipo, eu quero ser forte o suficiente pra escolher onde eu vou morrer, né? Que ele fala. Pra dar uma morte digna também pra quem tá em volta dele. Ele tá em volta dele pra ajudar. Aí o diretor aceita. Só que na verdade ele tá ali por conta do Gojo, né? Mas se fosse depender dos outros, que acho que não é uma organização, não sei se é privada, se é pública aquela organização, sei lá como que funciona aquela organização. Eles tinham já matado ele, né? Já, dependesse do pessoal que manda no mundo de Jujutsu, que são os anciões e tudo mais, ele já tinha ido de Vasco. Porque os dedos do Sukuna, eles são objetos amaldiçoados de nível especial que ninguém consegue destruir, mas o corpo do Itadori eles conseguem matar, então era mais fácil já destruir logo de uma vez. Eles não sabem quanto de controle ele vai ter e tudo mais, e ele também não sabe, não tem noção nenhuma. Isso fica evidente na missão. É tipo o seguinte, amigão, ou você morre agora, você vai ajudar a gente a pegar os 20 dedos do cara e morrer depois. O que você prefere, então, né? Acho que eu vou ficar com depois. Já que eu vou morrer de qualquer jeito. O Sukuna, ele é uma maldição de centenas de anos, né? Considerado uma das maiores maldições que já existiu. Ele tinha 4 braços, é isso? 4 braços e 3 bocas. É muito louco, porque, foda-se, vamos me soltar aqui, vamos falar. Não vai soltar não, vai com força. Vai não. A primeira vez que ele aparece na forma completa dele, lá. a gente enxerga os 4 braços e tal. Vocês conseguem imaginar qual a utilidade de ter 4 braços, gente? Na cozinha tem bastante. Não, mas em tudo que vocês viram ali da história, apareceu maldições com braços e tudo mais. Ele era um humano, Sukuna, e dentro das experiências dele e tal, ele acabou se tornando uma maldição. E aí ele fez essas modificações nele mesmo aí, pra ele virar o rei das maldições. E é louco que, tipo, tudo tem um porquê. Essas bocas a mais, ele fica entoando cânticos durante a luta. Os braços a mais é para que ele possa fazer selos. E ele ainda mantém os braços livres para continuar saindo na porrada, entendeu? Se vocês não forem pesquisar a imagem, vai ser legal ficar só na imaginação de vocês aí como que é isso. Mas é bacana. Não é um bagulho assim, foi feito só pra dar um tchan a mais na história, né? Porque daí são 20 dedos que eles estão procurando. Inclusive, o Sasuke não precisava disso. Ele conseguia fazer selo com uma mão só enquanto lutava com a outra. Às vezes utilizava a mão de outra pessoa até pra fazer o selo. Então, mas o Sasuke nunca foi considerado rei de nada. Tem essa parte. Lá no futuro e tal, eles fazem uma comparação de que, tipo, o Sukuna foi o feiticeiro mais forte de 1000 anos atrás. E o Gojo é o feiticeiro mais forte da era atual. Tanto que as maldições, quando vão se comparar ali, elas estão falando com o Getou, elas se comparam à força do Sukuna. O parâmetro de força ali para eles é o Sukuna, que é a maior maldição conhecida. E seguindo a história, a gente tem a inclusão da terceira caloura, que tem o passadinho ali mais paia de todos. Mas ela é meio sangue no zóio, né? Eu acho que a dos 3 ali ela é que mais tem sangue no zóio. Que naquela luta contra os irmãos ali, finalzinho da temporada, ela parece que ela que é a vilã, tá ligado? Cara, em Jujutsu isso parece muito. Parece que ela que é a vilã. O Fushiguro vai expandir o domínio dele lá incompleto, parece que ele que é o vilão. Na luta do Itadori contra o Mahito, tá, o Mahito entra no top 10 personagens filha da puta aí. Coloca ele no top 10 porque conheço muitos personagens pior, mas ele é completamente filha da puta. Em nenhum momento você consegue pensar que ele é bonzinho. Só que a hora que o Itadori fala assim, essas palavras que eu preferi vão contra tudo que eu já disse na minha vida. Eu vou matar você! E aí a cena fica toda em preto e branco, fica só o olho dele. Eles simplesmente pegaram o quadro do mangá e colocaram na animação, ficou muito bom. E ele também tá parecendo muito um vilão naquele momento. Eles falam, né, que tipo, pra ser um jutsu, um feiticeiro lá, tem que ter bastante habilidade, talento e tudo mais, mas tem que ter um pouquinho uns cachola a menos, né? Uns parafusinhos a menos também. Acho que até o Gojo que fala ali no teste deles que quando a Nobara chega, que ele já tem que já fazer uma missão meio que teste, né? Que eles vão num prédio lá, que é um prédio que acho que tá tomado de maldições ali. Tinha até uma criança ali que tava sendo utilizada de refém, né? Aí tá a Nobara encontra eles, né? A Nobara e o Itadori eles se separam. A Nobara primeiro a encontrar. Aí ela vê que tem uma maldição ali. Só que a maldição tá meio que usando a criança como refém. Só que a maldição ali ele meio que perde o
meio que se dá uma desfocada ali e fica desestabilizado porque de repente o Itadori chega quebrando a parede, né? Eu falo, não, mas é uma parede de não sei o que, é fácil de quebrar. Não, é uma parede de concreto. Você quebrou uma parede de concreto. Mas nem era concreto reforçado. Aí tá, eles conseguem. Eles falam exorcizar, né? Exorcizar a maldição, né? Uhum. Aí já no seguinte, que é o. Que eles já são mandados pro centro de detenção lá. Porque daí começa com eles falando que o feto amaldiçoado foi visto por não feiticeiros. Ele Engraçado, tava... eles sempre estão com falta de feiticeiro, né? Cara, mas, bom, também é explicado isso. Quantas pessoas o Itadori tinha conhecido na vida dele que podiam ver maldições antes de conhecer os feiticeiros? Ele fala nenhuma. Então, é por isso. Os caras só tem dois colégios também, é até bom. Existem mais feiticeiros e tal ao redor do mundo, né? Só que, bom, isso traz dinheiro. Capitalismo que muda isso aí. Tem aquela. Não tem, acho que na primeira temporada nem fez muita coisa, mas aquela mulher, cabelo meio prateado, meio rosa, sei lá, meio roxo. A Yui Acho que ela ganhou uns 10 milhões do Bojo. Mei. É Mei. Ela... Bom, ela é movida justamente por dinheiro. Ela fala que ela só faz as paradas por dinheiro. Tanto que os arcos finais lá e tal, tá todo mundo do mundo de Jujutsu pensando, nossa, o que faremos agora? O mundo desestabilizou, como está e tal. Daí ela fala, se vocês pagar bem, eu entro nessa luta. É numa casa de detenção, né? Que sono. Uhum. Aí eles falaram que eles estão em falta, que não sei o que, aí eles mandam os três, né? O Nobara, o Megumi e o Itadori. Na verdade é meio que uma desculpa, né? Tipo, pra de repente, se der sorte, o Itadori poder morrer, né? Se algum dos dois morrer, é meio que tipo, paciência, mas é importante que o Itadori morra. Tem um pouco disso também. O Joe até fala, né? Pô, só liberaram, aproveitaram que eu não tava aqui e mandaram o Itadori. Eles chegam lá, eles percebem que... Isso desde o começo, né? Eles percebem que a maldição que tá ali não era qualquer coisa, né? Que era uma maldição bem forte, apesar de ser novo, né? Que tinha acabado de nascer. E o Itadori tá meio que naquela motivação dele de, tipo, ele ainda acha que consegue. Aí ele escuta a mãe lá de um dos detentos lá que quer saber da mãe e tudo mais. Aí ele, tipo, vai na motivação de conseguir salvar o maior número de pessoas possíveis. E ele chega lá dentro, vê que um dos cara lá que tava morto era o filho lá da mãe lá, que já tava morto. Ele até tenta salvar, meio que pelo menos levar o corpo e tudo mais, mas o Megumi impede ele, porque né, é um preso que acho que matou uma criança, né? Atropelado. Uhum. E eles entram em discussão, só que aí nesse meio tempo A maldição aparece, né? E os dois percebem que nenhum dos dois é páreo pra maldição. O Itadori, então, fala, tenta encontrar a Nobara, que a Nobara tinha sumido, né? E encontra a Nobara, escapa vocês dois, e quando vocês escaparem, me avisa que eu vou liberar o Sukuna. Enquanto o Megumi ele vai embora, ele foge, né? Ele tenta encontrar a Nobara e ele fica o Itadori fica lutando contra a maldição. E o Itadori não dá nem pra graça, né? Não dá nem pro gasto com aquela maldição ali, né? Ele já percebe que acho que ele perdeu a mão, né? Perdeu a mão já desde o comecinho, perdeu uma das mãos. E ele vê que eu tô fazendo aqui, né? Onde eu fui me meter, porque aí ele percebe o grau da gravidade que foi entrar nessa história, né? De ter engolido o dedo do Sukuna e tudo mais. Aí ele foi ver o grau da gravidade. Aí começa a ficar desesperado, começa a ficar lá, tudo. Aí só que ele começa meio que a refletir, né? Será que eu vou ficar aqui? Tipo, ele percebe que é fraco, mas mesmo assim ele ainda, tipo, contra uma motivo falando, não, mesmo sendo fraco, eu vou tentar fazer alguma coisa. Ele perdeu os dedos, perdeu um monte de coisa, levou uma pancada do... Cara, mas ele acha que, tipo assim, que aquela hora que ele consegue juntar as frustrações e tal, ia ser o suficiente. E, bom, o Megumi, que tem um controle muito foda, fugiu. Era óbvio que ele não ia conseguir fazer muita coisa. Naquele o Megumi conseguiu encontrar a Nobara, né? Os dois conseguem escapar ali daquele... Como que chama? Domínio inato. Domínio, né? Isso. O domínio da maldição. Aí avisa, né? Que conseguiram escapar. O Itadori libera o Sukuna. O Sukuna foi sair, tipo, a maldição não dá nem pro gasto pra maldição agora, né? Agora a maldição que tá cagando de medo. O Sukuna, ele expande o domínio ali, é só pra gente ver o que é essa parada de domínio. Tem zero necessidade. Ele já tinha ganhado a luta sem isso. É só pra gente ver o santuário amaldiçoado.
O Sukuna é muito da hora, cara. Não tem como não falar que morre. O Sukuna, né, primeiro ele quer que a maldição vá junto com ele, só que a maldição meio que tá com medo do Sukuna, sei lá, ainda meio que tenta lutar contra o Sukuna, só que não dá pro gasto, ele já mata a maldição, né? Acho que a maldição ela não é inteligente o suficiente ainda, porque ela ainda tava se formando, né? Não. E o Sukuna, tipo, já tava esperando, né? Porque até então, o Itadori, ele tinha meio que controle do corpo dele, né? Porque o Sukuna, ele não conseguia controlar totalmente o corpo do Itadori, né? E o Itadori sempre conseguia voltar o domínio do corpo na hora que ele queria, né? Igual naquele lá no comecinho do que o Gojo mandou trocar de lugar com o Sukuna. Só que ele falou, fica 10 segundos, aí volta. Aí fez igual assim, fez isso. Ficou 10 segundos, o Sukuna no controle do corpo, só que aí deu 10 segundos e o Itadori voltou, né? Daí tem uma pequena explicação lá depois que, tipo assim, nesse primeiro momento, tanto o Sukuna quanto ele queriam trocar, por isso ele conseguiu. Depois ele não conseguiu, foi meio que uma punição por ele não conseguir destrocar, porque os interesses não eram mútuos. E aí ele fez a troca, ele usou o Sukuna, só que não tinha o que fazer daí, né? Aí meio que o feitiço virou contra o feiticeiro. Por isso que ele não conseguiu desfazer a troca. E o Sukuna tentou fazer o corpo dele de refém, arrancando o coração dele para que ele não pudesse destrocar. Se ele destrocasse, ele morria, né? Aí ele foi pro lado do Megumi, né? Aí é que ele se interessa pro Megumi por algum... não sei se você já sabe por que do interesse do Sukuna pelo Megumi, mas tipo, toda vez que o Megumi ele fica meio que encurralado ali, ele tenta usar um poder que ele ainda não usou, toda vez aí alguma coisa impede ele de usar aquele poder. Ele até começa a recitar alguns negócios ali, mas tipo, alguma coisa impede dele usar. Então ele vê muito potencial no Megumi, é isso que deixa ele interessado. Quando ele vê qual é a forma de Jujutsu do Megumi, ele entende a descendência dele. Aí, mais que isso, a gente vai ver só lá pra frente. Então, revelar muito da história se eu falar agora. Mas ele quer ver até onde o Megumi pode ir. Ele acha muito interessante. Ele fala isso, né? Ele acha muito interessante. Fala por que o Megumi fugiu em vez de ter lutado. Pergunta, né? Ainda manda, nossa, que desperdício de talento. Mas assim, não seria uma luta tão unilateral quanto foi do Sukuna, né? Provavelmente venceria, mas ia ser igual aquela luta da ponte. Ia ter que dar tudo dele pra ganhar daquela maldição. Mas eu vejo 2 pontos aqui. Primeiro, o artifício do tipo, a justificativa pro Sukuna não matar ele ali logo no começo da obra. E segundo, porque de alguma forma ela quis construir o personagem ali e acabou utilizando a fala do Sukuna a favor depois ali nesse trecho da ponte. Ele não mata o Megumi. Ele tem outros planos. E depois dessa, aí o Itadori morre, né? Eles têm aquela conversinha quando ele retoma o corpo lá, vivo bastante e tal. E daí ele morre. Morre entre aspas. Isso, daí ele vai pro necrotério. O Gojo tá lá meio que tentando entender o que foi que aconteceu. Tá conversando com o assistente. E nisso ele tá dentro do domínio do Sukuna, tendo a conversa com o Sukuna. Não, se ele realmente tivesse já morrido aí, acho que nem apareceria, né, o Sukuna e ele conversando ali, né? Então, é porque é o seguinte... Se eles estão conversando ali... Preciso explicar uma coisa pra vocês que é explicada no anime também. Mas é que as pessoas têm que morrer com energia amaldiçoada, principalmente os feiticeiros, porque senão eles podem reencarnar com maldições devido a todas as suas frustrações. E naquele caso ali, ele não morreu com um golpe de energia amaldiçoada, foi força bruta arrancando o próprio coração, entendeu? Por isso, o Sukuna conseguiu manter ele num estado meio que de suspensão para fazer aquele contrato dos dois. Contrato maravilhoso, né? Pô, era só o cara falar, beleza, porque uma das cláusulas que o Sukuna coloca é, você vai liberar a hora que eu falar e você não vai lembrar desse contrato nosso. Pô, só que no contrato ele chegou a prometer que ele não machucaria ninguém. Não, porque ele explicou que dentro do contexto de contrato tem que ter que o Luiz até falou da relação mútua, né? Tipo, não pode ser eu ser favorecido. Isso é algo do seu interesse, eu não matar ninguém dos seus amigos, de boa. Mas ao invés do cara se preocupar, tipo, não, beleza, vamos só tirar a parte do esquecer e vamos fazer aqui já. Não, sou ferão, beleza, vou te dar uma chance. Meu, eu rachei de rir. Não, ele pega e fala assim, você achou mesmo que ia concordar com isso daquele socão? Eu realmente pensei, será que ele tava achando que ele tinha como dar conta? E não é como se ele, na hora que ele trocou com o Sukuna lá pra ele lutar com a maldição,
se ele não soubesse o que tava acontecendo lá de fora. Eles ficam trocando informações entre eles no corpo, sabe? Então, ele sabia que ele era muito mais fraco que o Sukuna. Qual será que era a brisa dele? Cara, ele viu que ele não deu pro Gasto nem pra aquela maldição, ele daria pro Sukuna, tá ligado? O protagonismo bobo, né? No caso, cara, a personalidade dele. Tá, aparece ele morto no necrotério, tá lá o Gojo, tá lá a autopsista, como que fala? É médica o quê? Legista. Médico legista, com olheira. Lá, aí de repente, quando ela foi começar a fazer a biópsia, né, no Itadori, lá o Itadori levanta. Dublagem muito boa, né, dele. Ah, onde eu tô? Eu tô de bilola de fora. Ih, tô com bigula pra fora. Só que o Gojo vê aquilo, o Gojo não aparece como se ele tivesse surpresa, aparece como se já estivesse esperando aquilo. Mas é que o Sukuna é uma maldição de grau muito alto, entendeu? Ele sabe que ele não ia morrer de uma forma tão boa. Tanto que depois ele tem uma conversa e pergunta se eles fizeram algum tipo de contrato, alguma coisa assim. Só que o Itadori não lembra, né? E daí fica nessa, porque ele não lembra. Só que aí o Gojo faz o seguinte estratégia, planejamento. Já que você tá morto, continue morto. Até, tipo, quando for preciso você. Mas vamos aproveitar esse meio termo que ninguém vai atrapalhar você, ninguém sabe que você tá vivo. Vamos treinar você, te preparar, que daqui a pouco vai ter o intercâmbio das escolas gêmeas ali, né? Escolas irmãs, sei lá, tá? Uhum. Então, beleza. Aí ele começa a treinar, né? Que primeiro ele tem que aprender a utilizar a energia amaldiçoada, né? Isso, né? É que, tipo, ele primeiro, não, eu já peguei o jeito e não sei o que, daí vai tentar sair o soco lá e é só um soquinho normal. Aí ele fala, não, naquela hora você devia estar muito frustrado, alguma coisa do tipo, você conseguiu reunir energia amaldiçoada. Que agora a gente vai te ensinar conseguir reunir a energia amaldiçoada a todo momento e não desperdiçar ela também. Aí ele fica assistindo filmes. Melhor treinamento. Assistir filme. Que na verdade ele tem que continuar utilizando energia amaldiçoada, né? Liberando pro aquele boneco continuar dormindo, né? E não pode ser muito nem pouco, né? E como, pra quem ainda não sabe controlar a emoção, a emoção interfere bastante, né? Tipo, quando tá acontecendo uma cena muito emocionante, ele não pode se exaltar muito, né? E nem quando ele tá muito entediado também ele não pode, tipo, diminuir muito a energia que tá liberando. Mas como o Itadori é o típico protagonista burro, mas gênio nas coisas, né? Tipo, ele é o gênio que consegue fazer as coisas meio que aprender na prática, né? Porque na teoria ele, tipo, não consegue entender muito, mas na prática consegue entender, consegue fazer muito bem, aprender muito rápido. Em pouco tempo ele já consegue dominar, né? Meio utilização da energia amaldiçoada. Aí ele já é levado pra fazer as missões junto com o melhor personagem de Jujutsu até o momento, que é o Nanamin. É Nanami, né? Mas Nanamin é o Itadori. Itadori chama ele. Cara, Ele é muito bom. É muito legal o flashback dele. A apresentação dele. Esse é o Nanami. Ele já trabalhou fora do mundo de Jujutsu. Ele era secretário executivo, coisa assim. Tá, mas se você já foi um ou outro, por que você voltou a ser feiticeiro? Não foi feiticeiro desde o início? Porque eu descobri, trabalhando no mundo comum, que o emprego é uma droga. Não, mas primeiro por que você saiu? É porque ser um feiticeiro todos os feiticeiros são os bosta, são os merda. Cara, legal que dá aquele ângulo de baixo, aquela entonação toda séria. E ele é muito sério, né, cara? Aí ele... E por que você saiu de novo e voltou porque trabalhar também é uma bosta também. É uma bosta pior. Então bosta por bosta eu vou no menos bosta. Cara, o flashback dele é muito bom. Ele é um personagem todo muito bom. Ele tá lutando lá de terninho e tal, dele olha o relógio, 6 horas, a partir daqui é hora extra. Ele fica muito mais forte. Mas tem explicação disso também. São regras autoimpostas, parecido com o NEM, isso. Bem parecido com o NEM. Pra que contrato com o próprio poder dele. Então ali, quando ele fala que é hora extra e tal, e muda tudo, ele ganha um boost, né? Um power-up temporário. Então é da hora, é bem construído. Na dublagem nele, o Niso deu, no caso o Niso Neto, o dublador, deu um quê dele ser meio sério
serião até demais. A dublagem ficou muito boa. Eu tinha assistido 2 vezes o original, daí agora eu assisti dublado. Ficou muito da hora. A voz do Sukuna ficou muito massa. Ah, a voz do Sukuna é o mesmo dublador do Dio. A hora que ele abriu a boca pra falar, eu falei, que da hora. Porque é o mesmo jeito, é o Francisco Júnior. Meu Deus, até o jeito debochado. Falei, nossa, que da hora. Aí eles. Quando começa a aparecer o. É Hanami, né? O nome daquele maldição ali, né? Costurado ali, né? O todo costurado é o Marrito. Marrito, isso. Falei, essa história começa do primeiro mostrando já o Junpei, né? Que aparece que ele sofre de bullying e tal na escola e tudo mais. Aí só que ele gostava de assistir filmes ruins, né? Minhoca humana. Dá pra ver que eu. Mas fala qual que é o filme que ele se referencia. Esqueci o nome, cara. É o. O louco, grande clássico. Lacraia. Lacraia, centopeia, pô. Centopeia, cara. Centopeia humana. Pariu, tem 3 filmes dessa bagaça. Você assistiu os 3, né, Fabio? Não consegui. Eu não consegui assistir nem o primeiro, desculpa. Nesse caso, não. Esse é realmente ruim. Não, é conteúdo gore pra mim, não. Gore pelo gore não me atrai. Quem tem estômago fraco, gente, vai lá assistir. Centopeia humana. Não vou nem explicar o que é. Nossa, é maldoso, hein, cara. Aí, tipo, os bullying os caras que faziam bullying com ele, tava lá no cinema junto com ele e tudo mais, aí, tipo, meio que tava fazendo uma algazarra do cinema e tudo mais. Aí o Marrito chegou e matou os 3, né? O poder do Marrito é o quê? Ele consegue manipular a alma, é isso? Ele consegue modificar o formato da alma. Basicamente é isso. Manipular a alma dele e dos outros. Você manipulando a alma, meio que, tipo, influencia na estrutura física da pessoa, né? Eu já tinha entendido outra coisa. Naquele mexe na alma, ele mexe na estrutura física, porque a estrutura física vem da alma, e não a alma da estrutura física, uma coisa assim. Não, ele mexe na alma, mas daí ele mexe na estrutura física, justamente pela explicação que você deu aí. Porque a estrutura física, ele faz essa pergunta: o que vocês acham que veio primeiro? A alma ou o corpo que está ao redor da alma? O que veio primeiro é a alma. Então o corpo mantém o formato da alma sempre. Por isso que ele fica se trocando de forma lá, porque ele fica mudando a forma da alma dele. Junpei se interessa, né, por ele, né? Porque eram os abusadores dele, né? Do dele, só que ele quis meio que aprender a como poder não é poder se defender, né? Poder se vingar, não sei o que dá pra fazer. Porque o Junpei, eu não consegui meio que entender ele. Porque, ele sofria bullying. Tipo, chegou a um ponto que ele sofreu bullying que ele meio que não confiava mais nas pessoas, mas ele meio que não tinha mais uma perspectiva de vida e tudo mais. Ele fala que as pessoas não têm coração, que tipo, ninguém tinha coração, então aí chegou no ponto de eu posso matar ou não posso matar. Se ele fosse do Marrito, ele iria matar, mas foi nesse momento que ele conheceu o Itadori, né? Que conhecendo o Itadori, aí o Itadori meio que fez ele mudar até temporariamente mudar ele de ideia de que, tipo, que ele não deveria matar, né? Não deveria entrar nessa questão. Então, aí eles seguem todo o plano do Getou pra... A ideia deles ali com o Junpei era, usando ele, fazer o Itadori fazer um pacto com o Sukuna, e esse pacto ser benéfico para o Sukuna, e parte do plano deles é trazer o Sukuna pra causa deles. Tem isso também. Aí eles fazem uma forma lá que eles amaldiçoam a mãe do Junpei. E é muito bobinho que ele chega a acreditar que os caras que faziam bullying com ele que amaldiçoaram a mãe dele. Mas não é, tipo, tinha um planejamento ali, né? Primeiro eles deixaram um dos dedos do Sukuna lá na casa do Junpei, junto com a mãe, perto da mãe, né? E isso... O dedo tá lá fez com que atraísse maldição ali, e que acabou matando a mãe dele. Uma das maldições acabou matando a mãe dele. E um dos intuitos é fazer com que o Sukuna fosse pro lado deles ali, o que não deu muito certo. Só que o outro intuito também é de que aquele dedo ele serviria como tipo um GPS
pra, tipo, eles conseguirem, porque o pessoal do Jujutsu ali, das escolas ali, eles iriam pegar aquele dedo, eles iriam guardar no local onde estavam os outros dedos de outras criaturas, outras maldições que estavam seladas, porque era um lugar muito difícil de encontrar, muito ruim, com alta segurança e tudo mais. Aí eles marcaram meio que com um GPS e aí foi guardado. Quando foi guardado no lugar junto com os outros, eles descobriram qual que é a localização e eles foram ir lá roubar ela no final da temporada, né? Teve tudo isso. Cara, o Geto, ele é o cara dos planos, tá ligado? Tanto que quando ele faz aquela primeira aparição lá, que ele faz a maldição de cabeça de Monte Fuji. O nome dele acho que é Gojo também. Não, é Jugo. Ele sabe que ele é esquentado e provoca ele pra que ele vá atrás do Gojo, pra ele apanhar, pra ele entender que o Gojo realmente só vai perder se ele for selado. E ele só não morreu porque o Gojo tava com o Itadori lá e quis mostrar o seu poder, mostrar o que era uma expansão de domínio e tudo mais. Mas o Geto, ele vai muito além. Se ele quisesse só matar, ele tinha matado dentro do domínio. Ele não precisava ter saído do domínio. Ele saiu do domínio para que o jogo pudesse responder as perguntas dele. Mas enfim, eles colocam o dedo lá. E por que eu digo que o Junpei foi bobinho? Até então ele nunca tinha visto nada sobre maldições. Vocês não acham que faria mais sentido o feiticeiro Jujutsu que foi na casa dele amaldiçoar as pessoas? Ou os caras que já faziam bullying com ele, apagavam cigarro na testa dele, do nada conheceram alguém que podia amaldiçoar ele? A desculpa que foi colocada ali, o que a pessoa iria imaginar, a primeira coisa, é que o próprio Itadori que meio que implantou aquele dedo ali, né? Seria a primeira suspeita, né? Tipo, é cena de novela brasileira, tá ligado? Da novela das 7, tá ligado? Do vilão incriminar o mocinho, aí um dos personagens ir lá contra o mocinho achando que foi a culpa do mocinho, né? Mas é cena de novela das 7 do Brasil. Mas o Mahito, ele vai para outro lado, né? Ele não queria que ele... Na real, ele queria que os dois tivessem uma certa proximidade, que o plano dele ainda era a parte 1 ali, aproximar os dois e com isso conseguir o contrato com o Sukuna. Só que o moleque, ele acabou, não sei, na cabeça dele, acho que não tá pensando muito bem por causa da morte da mãe e tudo mais, ele acabou pensando nas pessoas que estavam fazendo bullying com ele. Aí até ele foi lá na escola, lá, encontrou pra matar as pessoas, né, o bullying dele e tudo mais. E o Mahito, é que nem você falou, só que ele não sabia que o Sukuna já tinha feito um contrato com o Itadori, né? Cara, queria fazer um comentário. O professor do Junpei, ele fez faculdade na mesma faculdade do professor do Koei no Katashi. Sim. Nossa, eu tenho muita raiva daquele professor, porque um deles tinha morrido, dos 3 tinha morrido lá do cinema, ele foi cobrado, moleque, tipo, quem não foi no velório deles, tá ligado? Dos seus amigos. Ele viu os caras batendo nele e tem coragem de chamar os caras de amigo, né? Teve coragem, mas, tipo, jogando na cara dele, ué, mas o que você tá fazendo? Por que você não foi no velório deles, né? Não sei o que, vai voltar a estudar. Nossa, cara, que filha da puta, mano. Na verdade, o Hanami até falou pro Itadori não ir pra escola, né? Não ir lá lutar contra o Junpei, contra o Mahito, porque acho que o Itadori ainda não tava pronto. É que, bom, a princípio o Nanami trata ele muito como uma criança e tal, mas também tem o fato de que o Nanami não deu conta do Mahito. E ele era um feiticeiro de nível 1, que já sabe tudo sobre controle de magia, energia amaldiçoada e tudo mais. E ele não tem tanto controle assim no próprio Yuji, né? Então ele pensa, se ele for lá, só vai dar ruim. Só que aí o Yuji é o inimigo natural do Mahito. Uma coisa assim que era impensável por qualquer um dele. Por causa do Sukuna, né? Por causa do Sukuna. E porque ele é o protagonista, né? Importante. E o Sukuna fica até meio estressado, né? Porque o cara tá tentando manipular a alma dele. Cara, é legal que os dois ridicularizam o Itadori uma hora lá. Daí ele vai tentar fazer o Sukuna sair. Ele quer tentar fazer aquela transmutação para que o Sukuna saia, né? E o Sukuna fala, você vai tomar minha alma pra você? Ó, dessa vez eu vou deixar passar porque nós dois tiramos onda do guri aqui. Da próxima vez eu vou matar você, beleza? E aí, nisso eles já tinham ridicularizado o Itadori. Vamos explicar como, né, pros ouvintes. O Junpei tava matando geral lá, batendo em geral. O Itadori entra numa luta com ele, até que ele finalmente fala, amaldiçoaram minha mãe, ela morreu, eu não tenho mais aquela vida pra voltar.
E aí, o Itadori deixa os golpes acertar ele e fala: ô, devia ter falado comigo, cara. Não é só sair matando os outros, não é assim a vida. Você tinha outro caminho pra escolher. Mas aí, o Mahito aparece. Demora muito pro Itadori lembrar que o Nanami falou: ó, você pareceu um cara com a cara toda costurada, fuja, você não dá conta dele. Depois de tomar o golpe, daí o Junpei fala assim: não tem por que se preocupar, ele é uma boa pessoa. E ele tinha uma conversa filosófica antes sobre o que é ser uma boa pessoa, e daí ele parou pra pensar. Daí o Mahito fala pra ele que ele é um tolo. Se ele não tivesse parado pra pensar, aquilo não seria necessário. Transforma ele, faz aquela transmutação inerte, vira um bichão. Ele tenta pedir ajuda do Sukuna, e é a hora que os dois ri dele. É uma cena muito massa. A animação de Jujutsu é muito boa, né? Inclusive, eu achei os traços dos personagens no anime melhor do que os que eu vi do mangá. Sim, é mesmo. Parece que eles pegaram e, tipo, vamos dar um upgrade aqui no trabalho da GG. Esse trecho da transformação de Junpei, no momento em que o Mahito coloca a mão na cabeça dele e ele começa a se transformar, a animação foi tão fluida que passa, tipo, um impacto bem maior ainda. Você fala: filha da puta, não esperava. Os caras que prestou atenção na abertura, fui trollado. Aí o moleque acaba morrendo, né? Porque não é todo mundo que sobrevivia, né? Mesmo sendo que depois que tiver manipulado pelo Mahito. Junpei então morre, aí o Itadori começa a lutar contra o Mahito, Itadori. E depois da risada dos dois lá na cara dele, fala assim: eu vou matar você. Você quis dizer exorcizar, né? E aí ele já sai dando soco. Aí o Nanami também chega, né, pra ajudar, né? Aí fica uma luta bem da hora. Bem da hora, porque o Itadori, eu não sei se ele consegue, sincronizar bem com os outros lutadores. Aconteceu isso com o Nanami, aconteceu isso com o Todo. A luta dos dois, do Nanami e do Itadori contra o Mahito. Aí só que o Mahito ele começa a se divertir na luta. Que, inclusive na luta eles falam que ele é meio que uma criança, assim, ele está aprendendo. Isso, ele é um demônio, uma maldição que se formou há menos tempo. Ele ainda tá aprendendo sobre os poderes dele mesmo, então ele tá fazendo testes. Aí nesse momento que ele libera o seu domínio. Esqueci o nome do negócio. Do domínio dele, ele libera, né? E o Nanami não tem o domínio. Tipo, é o ápice do feiticeiro é ter o domínio, né? O Nanami ainda não tem. Mesmo sendo um dos mais competentes. Ele ainda não tem. Ele sabe usar os feitiços de maldições e tudo mais amaldiçoados, mas ele não sabe chegar ao ponto dos domínios, né? Tem a explicação sobre domínios lá do Gojo, elas demandam muita energia amaldiçoada, muito controle, e é controle de encantamentos e técnicas de barreira ao mesmo tempo. Então não é qualquer feiticeiro que consegue fazer. Quando mostra mesmo aquele domínio inato lá da maldição, ela não fez por querer, foi sem querer. Quando mostra o do Fushiguro, ele também não tem ainda habilidade completa, tanto que o dele ainda não tem uma barreira. Só que a força também é a fraqueza do domínio, porque é muito fácil de quebrar a barreira por fora. Por dentro é mais difícil, né? Só que também eles explicam que é assim porque não vem ninguém querendo invadir um domínio. Não tem muita lógica. Eu entendi a expansão de domínio como se fosse um cara que tá jogando Yu-Gi-Oh! O baralho dele é dragão e ele joga a carta montanha. Aí ele muda o campo pra montanha. Aí o dragão dele fica todo com vantagem. Isso do Yu-Gi-Oh! Do Play 1, tá, gente? Eu não conheço as regras. Mas é que, tipo assim, uma coisa que é explicada é que dentro do domínio, eles ganham uma habilidade de acerto garantida. Sempre vai acertar. Não é o caso contra o Gojo, né? Mas é porque o Gojo é roubado. Os outros personagens são. A única forma de combater um domínio é você abrir seu próprio domínio dentro do domínio do outro. Aí você vai ver qual dos domínios é o mais forte. Né? E, bom, não sei se já é usado nesse ano, não tô com a memória tão afiada. Mas eles conseguem fazer uma parada que eles chamam de domínio simples. Ela não quebra o domínio do oponente. Ela só tira o efeito de acerto garantido. O restante das coisas, todas as vantagens que o oponente vai ter, ele mantém. Aí, o máximo que eles fazem é conseguir balancear um pouco a luta, sabe? Aí o Itadori invade, né, o
Naquele momento o Nanami tava prestes a fazer alguma coisa ou ele só tava desistindo da luta mesmo? Porque Eu tava prestes a morrer. Aí até o flashback do Nanami, né, e tudo mais. Só que aí o Itadori consegue invadir o domínio. E nessa de invadir o domínio, como o Mahito, o poder dele é a manipulação da alma, ele meio que de novo acaba tocando na alma do Sukuna, né? E nessa o Sukuna ficou estressado, aí ele foi intervir na luta, né? E aí, assim, devido à quantidade de energia amaldiçoada e tal, e o golpe do Sukuna, o Mahito se viu obrigado a fugir. Inclusive é legal que o Nanami chega no início, tá? Depois eu dou a bronca. Primeiro vamos resolver a situação aqui. Aí depois, agora tá na hora da bronca. Não posso dar bronca do cara que salvou minha vida. É o personagem mais coerente, cara. Cara, eu não sei se é o filme, eu não sei se é a segunda temporada, mas tem umas cenas que tem uns frames que ele apareceu, eu falei, tenho que ver. Inclusive, eu acho dele, né? Se é... Não sei, tô falando demais. Desculpa. Mas segunda temporada ele tem participação bem relevante mesmo. Bom, termina com a gente já entendendo o que vai ser a segunda temporada, né? Quando eles falam o dia e o local onde eles vão selar o Gojo é o enredo da segunda temporada. Tanto que as temporadas elas têm nomes, né? Essa que a gente tá falando, ela é a Incidente em Shibuya. Aí depois as outras tem... Incidente em Shibuya? Não. Incidente em Shibuya é a temporada 2. É a temporada 2. A 1 é a... Eu vi num pôster Incidente Shibuya. Nossa, o hype que foi a segunda temporada, vocês não estão ligados. O Incidente Shibuya passou lá na estação de metrô. Aí o que eles fizeram? Eles botaram pôsteres na estação de metrô de Shibuya em tamanho real. Então você estava caminhando lá para pegar o seu metrô e você tinha um Gojo lá no tamanho real, um Todo, um Fushiguro, tinha todo mundo lá, sabe? Foi muito legal, fez muito sucesso. O marketing no Japão é pesado demais, né, cara? Deu muito certo. E agora a gente vai se preparar pro intercâmbio das escolas irmãs. É o arco do torneio. Tóquio e Kyoto. É outro clichê também, que eu esqueci de comentar. Outro clichê de shonen. E quando ele foi dado como morto, a gente já tem um prelúdio desse torneio, né? Porque os outros que sobreviveram estão treinando pra lutar. Aí aparecem novos personagens, né? Que é a Maki, o cara que só fala nome de onigiri, sei lá, não lembro se é sushi ou onigiri. Onigiri, também conhecido como omusubi ou nigiri meshi, é um bolinho de arroz japonês geralmente moldado em forma de triângulo ou oval e envolto por uma folha de nori, alga. Tradicionalmente, o onigiri é recheado com ingredientes como salmão grelhado, ameixa em conserva ou atum com maionese. E o panda? A porra do panda. Só ingredientes de sushi que ele fala, né? Ele usa a fala amaldiçoada. Então as palavras dele têm poder, ele não pode falar qualquer coisa. É a porra do panda. Um panda. É legal que dá a explicação da Maki, né? Ela usa armas amaldiçoadas, armas imbuídas de energia amaldiçoada, não sei o que. Aí fala do rapazinho aí da fala amaldiçoada, explica que ele só fala condimentos de sushi. E o panda? Fala mais nada. Tipo, mas qual que é o do panda? Ele é um panda. Os personagens dizem, esse aqui é o panda. É sério que vocês só vão falar isso? Dublagem do Panda ficou muito da hora também, porque é o mesmo dublador que fez o Cyborg do Jovens Titãs, Eduardo Borghetti, então meio que deu ali um tipo, o cara não tem que fazer um personagem meio diferenciado. E durante o negócio até chega a explicar o que ele é, né, e tudo mais, né, mas tipo, até então ele é um panda, porra de um panda falante. Só vai explicar ele com ele lutando, né? Aí tem o grupo do pessoal de Tóquio, né, que é a Mai, né, que é a irmã da Maki. Tem o nosso queridíssimo Todo, o Doritoshi Kamo, o Mekamaru. Mekamaru, que é o... Por que eu vejo quando vou ver sobre o autor do Jujutsu Kaisen, aparece ele vestido do Mekamaru? Não sei, cara. Nem ideia. Tipo, quando junto uma foto do Gege lá, aparece a foto do Mekamaru, né? Mas durante muito tempo ele escondeu quem
que ele era e tal. Acho que um tanto era por medo de preconceito, por ser uma mulher, né? E um tanto é porque, igual a gente viu no Oshinoko, eles são super estrelas lá. O próprio Oda, sempre que ele dá entrevista e tal, aparece aquela cara de peixinho, né? Eles tentam preservar, assim, as suas imagens pessoal para eles poderem andar na rua. É um dos motivos do pessoal reclamar do Toriyama ser meio... Não é rude, cara. Ele ser meio... Há algum xingamento que faz com que o cara não quer falar com ninguém. Não vou lembrar agora. O cara não conseguia ir na padaria comprar pão, mano. Coitado. Antissocial. Babaca, sei lá. Não é antissocial, tipo... Cusão, arrogante. Arrogante. Obrigado, Luiz. Tipo, não é que ele é arrogante. Tudo bem que parte eu acho que é assim, porque parece que ele não gostava de dar muita entrevista pra mídia internacional. Li isso num anime em 2000 bolinha, gente. Se ele não era assim, eu já não sei. Coloquei isso na minha cabeça. E depois eu fui entender, né, que parte disso era por conta de ser famoso pra um caralho, né? Ele não conseguia andar na rua. E japonês é meio doente, né? Quando eles são secados com alguma coisa, né? Tipo... Inclusive o todo personagem que demonstra isso, né? Porque ele não é só com o Itadori que ele delira também com a Idol ali, né? Então, até o Luiz entrar com essa questão das memórias serem incluídas, eu não tinha levado dessa forma. Eu tinha entendido que, o cara ele é louco, ele tem a pergunta dele, e assim, como ele fala que ele analisa a pessoa pela resposta, então ele analisou o Itadori, na cabeça dele pela resposta, como foi ali condizente, ele imaginou, pô, se esse cara estudasse comigo na escola, a gente ia ser desse jeito aqui. Então, justifica? Não, mas assim, dentro do contexto louco, fez sentido na minha cabeça. Não, então, até tem sentido isso que você tá falando, mas assim, ele considera o Itadori o best friend dele. My best friend. E o engraçado é que o Itadori, depois de toda a confusão, até fala, né? Não sei, não era eu que tava lá, eu tava meio fora de mim, tipo, esquece de mim, cara. É porque virou aquele amigo chiclete. Cara, mas ele fica até com a posezinha igual durante a luta lá, e eles sincronizaram demais. Mas a forma dos dois lutar realmente sincroniza. Pô, não tem como. Porque os dois saem na mão, né, cara? Ele não usa Shikigami nem nada. Você veja lá o Noritoshi Kamo. Ele tem o poder do sangue lá. Ele não consegue sincronizar com o todo. A mocinha da vassoura. Personagem bicho. Ela até agora eu não entendi por que o grupo dela valorizava tanto ela. Porque ela enxergava as coisas de cima. É isso. Não, vantagem. Fala, nós precisamos de você, sem você a gente não vai conseguir nada, fazer nada, não sei o que. Eles leram Shutsu, Arte da Guerra. Eles dominavam o terreno alto. E eles tinham uma vantagem estratégica contra seus oponentes. Era isso. E realmente ela não tinha poder nenhum. Jogar quadribol. Sou mais o Meshul. Aí começa o intercâmbio ali. Primeira coisa que o professor do lado do diretor, né, do lado de Kyoto fala é: mata esse danado! Primeira coisa. Nossa, que diretor cuzão. Velho, eu achei ele da hora, cara. Ele não mostrou tanto os poderes dele, mas tipo, ele tocando aquela de né? Isso foi uma puta quebra de expectativa. Pô, não, o velho vai atuar, pô, tá com uma maleta. Aí de repente o cara tira uma guitarra. Não é um alaúde, não é uma viola, não é um banjo, uma guitarra. Ele realmente, né? Não mostrou nada. Coitado, só ficou ali fazendo um solo sozinho. Cheio de piercing, tipo, mata ele. Tipo, todo mundo, né? Tá bom, vamos matar. Não, todo mundo não. O todo chega, vocês não mandam em mim. Se eu quiser eu não faço, se eu não quiser eu não faço. Eu vou lá assistir a minha idol na TV e se enche o saco. Pô, falta de respeito ao cacete. Se me encher o saco, eu deixo o lenço de porrada. Pô. Idiotice. Baita perda de tempo. Volte aqui, Todo. O reitor ainda não terminou. Acontece que a atacada vai aparecer num programa de TV às 11 horas. Ainda preciso explicar mais? Então grave. Fique aqui. Eu vou assistir ao vivo e depois a gravação. Você tá querendo me irritar, é? Escutem todos aqui. Você também, ô velhote. Faz tempo que eu tô decepcionado com todos vocês. E esse mau gosto pra mulher. Podem ficar tramando o quanto quiserem. Então, da próxima vez que tentarem me dar ordens, eu mato vocês. Só que ele foi o primeiro aí a atacar. Ele... eu não sei como classificar esse personagem. É o Ultra Overpower... E
Idiota. Idiota. Pô, é o co-protagonista do bagulho, não sei. Ele é, vamos ver, tipo um Zaraki do Bleach. Mais ou menos. Mas pra no final ele poder ter poder de indicação, ele era tipo... Ele era meio doidão também, né? Ele foi responsável por... Como é que fala? Não é expurgar, caralho? Exorcizar. Exorcizar um ataque gigante que estava tendo lá. Então, ai. Nossa, já sei o que esse é. Vamos continuar com a história. A personagem que recrutou ele, ela é tão maluca quanto ele. Esse bagulho de julgar as pessoas pelo rosto, ele herdou dela, sabe? Que mostra no começo, né? Aham. Então, assim, muito da personalidade dele é de quem treinou ele também, sabe? Esse ataque que é falado é um ataque terrorista lá. E, bom, lá mostrou que ele é extremamente overpowered. Não sei, que agora eu não me lembro, se ele já tinha classificação de 1º grau antes desse ataque ou se ele conquistou lá. Mas lá ele lutou contra várias maldições sozinho. Por isso que ele tem tanta moral no mundo Jujutsu, sabe? Tanto que Todo mundo odeia ele. Todo mundo dele. ele valoriza quem é tão forte quanto ele, na visão dele, inclusive. Porque ele não é muito fã de personagens que usam feitiço. Feitiço não, encantamentos. Ele gosta de gente igual o Itadori, que sai na mão. Mas é bacana ele ensinando o fulgor negro. É muito legal durante aquela luta. Bom, vamos seguindo, né? Então, já chega tá rolando o intercâmbio. E aí ele já foi pra trocação com o Itadori. Foda-se os planos da escola dele, né? Ele quer trocar com o Itadori e quer ver como é o tipo de Itadori. Tem aquela mocinha. Por que você quer entrar pro mundo do Jujutsu? Porque eu sou pobre. Que os estilos da sombra, ela luta contra a Maki. Irmãozinhos. Ela luta contra a Maki, mostra o quanto a Maki é potente. A Nobara ficou contra a menininha da vassoura, né? E ali pareceu que elas foram todas jogadas de escanteio. A irmã da Maki, a Mei, né? Que atira 33 oitão lá. O 3 oitão. Só faz encantamento quem não se garante no 3 oitão. O Mekamaru contra o Panda. O Panda, inclusive, achava que o Mekamaru era alguém igual a ele, né? Um corpo amaldiçoado. Daí mostra bem como é o Mekamaru, que na real era pra ele ser bem forte. Ele tem muita energia amaldiçoada, mas o corpo dele é todo zoado por conta disso. E aí, durante essa luta, começa aquela invasão que o Masa comentou, que era parte do plano de entregar o dedo de Sukuna para que eles conseguissem achar onde era o depósito de todos os objetos amaldiçoados da escola de Jujutsu. E aí, nisso, o Hanami invadiu e mais alguns feiticeiros negros que eles chamam? Mestre de maldição. Mestre de maldição. Invadem com um certo suporte. Aquele loirinho lá, mais... Nossa, personagem podre. Provavelmente existe ele, né, nessa temporada. Então, é porque ele retorna na segunda. Provavelmente uma das cenas que o Fabiano viu do Nanami é batendo nesse cara. Sim, me parece ser muito legal. Tipo, a animação, mas então... Cara, é muito... espancando mesmo, assim. Ele não tem nem chance, sabe? Ali já é entregue, né, que ele é humano, tipo, normal. Ele só tem ali uma espadinha que segura a mão dele e acabou. Mostra o feitiço dele, o encantamento dele, na verdade. Mas ali nessa primeira aparição, não tem nada. Ele é só um carinha e mostra aquele outro cara que foi capturado, que lutou com o velhão lá. Fazer um cabide. E é cabide mesmo que ele quer fazer, cara, que mostrou. Não, um parênteses aqui já que todo episódio desse anime tem no português, no dublado, eles chamaram de rolê do Juju, que é cena pós-crédito. E que negócio porco tem um deles. Alguns deles, na verdade. Pelo amor de Deus. E um desses, inclusive, mostra que, de fato, quando o cara eu quero fazer um cabide, era um cabide, realmente, pra guardar roupa, usando os ossos dos adversários dele. Sim, mas ele tinha essa brisa aí. Aquela espada lá era com a mão de um adversário. O cara é o Edgar da vida ali, sei lá. Não pesquisem, gente. Sério. Mas qual que é o nome mesmo, Fabiano? O Edgar, volta, qual aperta. É o nome que não é pra pesquisar? O Edgar, aperta pra voltar aí pra ouvir se quiser. O Edgar, mas depois fala que eu não avisei. O Edgar. Ó,
Mas o Massa até comentou, de repente o bagulho virou Super Campeões. Foi um desses episódios aí, desses rolês de Aquilo é referência direta aos Super Campeões, cara. Não pode, cara. O cara usando a cabeça do jogo lá. Ai, cara, dá aquele chute de bicicleta lá. Aí tem a invasão, que eles fazem aquela barreira, né? Só que naquela barreira, a única pessoa que não consegue entrar até então que é feito pra ninguém entrar era o Gojo, né? É Só o porque Gojo que conseguia Gojo conseguia acabar com aquilo muito rápido, né? Tanto que quando ele conseguiu entrar, acabou. Mas Só que tudo aquilo ali era só uma distração pros caras ir roubar os dedos do Sukuna e mais algumas coisas, né? Que eles roubaram também. Mas pra mim, uma das coisas mais legais que acontece nessa aí é a hora que ele usa aquele monte de fulgor negro. Daí tem aquela ceninha com o Nanami falando: não, isso é uma coisa que acontece, você não tem como controlar, não é uma habilidade que você usa propositalmente. Meu recorde? Ah, num dia bom eu consegui acertar. Foi 4, né? E ele falando tudo sério, parece documentário. Mas é tipo, pra pessoa entender o que é, basicamente é um crítico que ele consegue ali, né? É. Basicamente falando, é um crítico. Em termos O cara joga de outros animes e tal. Só que quando ele acerta um fulgor negro, ele dá um power up em toda a sua energia amaldiçoada por um tempo. E se ele continua acertando, ele vai... É como se ele tivesse comido aquele Harry Candy do Pokémon. Ele sobe de nível automaticamente. Cada soco que ele deu lá, ele subiu, ele elevou muito seu controle de energia amaldiçoada. Se fosse o Kuroko no basquete, ele tá na zona. Vocês ouviram a relação, cara? É isso. O todo, ele, antes da invasão, ele, tipo, meio que na luta dele contra o Itadori, ele meio que tava explicando, né, o problema da técnica do Itadori, né? Ele foi treinando o Itadori enquanto eles lutavam. Porque ele queria lutar com o Itadori no seu ápice. Porque o Itadori, ele tinha um defeito meio que acabou meio que virando uma vantagem, né? Só que para alguns lutadores mais fracos, né? Que é que ele dava o golpe, o adversário dele sentia o golpe, só que depois vinha meio que um rebote de um golpe do poder mal amaldiçoado dele, né? Então meio que ele acabava, o adversário do Itadori acabava recebendo um golpe 2 vezes, né? E só que isso meio que era meio que um defeito do Itadori, não é porque era algo que o Itadori fazia pensado, né? Era meio que o defeito dele porque o corpo dele se movia mais rápido do que ele conseguia fluir o poder amaldiçoado dele, né? Dentro do corpo dele. Todo falou que era um mau hábito, né? Tudo mais. Só que o que eu não entendi, ele explicou a como utilizar o melhor poder do Itadori ou ele explicou a como dar um Kokuto? Ele explicou como usar melhor e provavelmente, porque isso foi naquela cena fora da cena, né? Aquele momento fora de cena, ele explicou o que era o Kokuto. Tanto que ele fala Kokuto, Kokusen. Eu acho que na real eles usam os dois termos no japonês. Mas enfim, ele explicou que era aquilo que era tipo quando chega no nível máximo de concentração que ele consegue usar. Tanto que ele fica babando quando ele consegue usar. Só que o primeiro explicado que o Koku é um poder que é feito meio que não necessariamente na cagada, mas tipo tem várias questões ali que tem que estar acontecendo pra fazer isso acontecer, né? Tipo, o cara tem que estar com o controle do poder amaldiçoado dele em dia, tipo, tem que estar foda, bem certinho mesmo, ele tem que estar muito concentrado e tudo mais, né? Só que o que o todo quer que o Itadori faz é meio que ele faça isso conscientemente, né? É que ele enxergou esse potencial. E é um bagulho muito louco, porque mesmo pra frente na história e tal, é falado que ninguém consegue fazer isso conscientemente, propositalmente. Tem feiticeiros que até tentam, se aproximam, dá um golpe extremamente poderoso, mas é igual a questão do crítico. Ele não vai gritar sempre. O crítico não é por querer, né? No exemplo que o Massa deu mesmo, o crítico do D20, é porque o dado caiu no 20. É uma aleatoriedade. O D20 pode cair 4 vezes seguida no 20? Pode. É muito difícil? É muito difícil.
Mas pode acontecer. Uma probabilidade diz que é possível. Aí Bom. eles começam a lutar com aquele monstro. É Hanami o nome daquele monstro? Aham. Por isso que eu confundi com o Mahito. É Hanami, né? Ela fala tudo ao contrário, só que na cabeça as pessoas conseguem entender ela. Ah, e tem uma fita que é o seguinte, que é o Marrito que explicou isso pra nós. Da onde vem as maldições. E nessa explicação, o Marrito deixou subentendido pra nós quem são essas maldições de nível especial. Porque o jogo mesmo, ele é o Monte Fuji. É o medo que as pessoas têm de vulcões e tudo mais. O Hanami, ele é o medo que as pessoas têm de florestas. Poder todo. Tanto que ele consegue se infiltrar lá e tudo mais, porque ele tem uma energia natural, que eles falam, né? E depois vai mostrar o outro, que inclusive a gente já viu ele, mas ele ainda não lutou nem nada. Ele tem aquela cara de polvo, eu não me lembro o nome dele, mas eles até dão um oizinho pra ele. E dá a entender que tipo, é o medo do mar. E eles são extremamente poderosos porque é um medo muito racional das pessoas, medo dessas coisas. Mahito é o medo das pessoas? É o medo dos Medo de humanos. ser humano? Medo do ser humano? Pô, legal, vai ter o cara que é o medo de voar. É um medo bem fudido da galera, né? Sim, mas esse não chegou a ter, não. Tá, o Todo e o Itadori. Cara, é a melhor luta do anime, cara. Os dois lutando contra o Hanami. Porque os dois tá tão sincronizado que eles, tipo, meio que se mexem os dois ao mesmo tempo, né? E o Todo fala que o poder dele é bater palma e meio que trocar de lugar com o que ele quiser, né? Seja objeto ou pessoa, né? E ele fala, eu não vou nem explicar, só continua. Só confia em mim e continua, né? Aí o Itadori faz o que ele mandou. Aí toda hora bate palma, dá um murro, tá? Tipo, vai fazendo as combinações que vai dando certo. Aí nesse meio tempo também o Itadori consegue dar alguns poucos C na Hanami. Cara, é legal que o Hanami começa a entender também. Bateu palma, eles vão trocar. Daí ele já começa a tentar se preparar. Só que em nenhum momento o Todo falou que quando ele batesse palma, ele tinha que obrigatoriamente trocar. Então ele bate palma, ele já virou pra devolver o golpe. Aí, não trocou. É muito da hora mesmo, cara. Essa luta é muito da hora. Inclusive, você acrescentar uma informação inútil. Todo na hora que ele vai raciocinar uma estratégia, ele fala que o computador, que ele tem uma CPU mental e que ele tem um QI de 530 mil. 30 mil. Ele é tipo Sherlock Holmes, com aquele computador na cabeça e tal. Não foi que o Einstein é QI 80? Assim? Não sei. Enfim. Aí Quero saber. QI do Einstein. eles estão lutando, estão segurando lá e tal. E o Gojo consegue romper a barreira. Quando o Gojo consegue romper a barreira, ele fala, vamos fazer uma baguncinha. Primeiro ele vai lá e arrebenta com o braço e as pernas do cara que ia atacar o velho, né? Que é o humano que faz as coisas bizarras. É entre 160 e 180 o QI do Einstein. Todo mais inteligente que ele. Sim. Passou longe. No meio da luta ali, então, o Gojo ele consegue dissipar aquela barreira, né? Que foi colocada em volta dos alunos ali. Foi na Hanami que ele liberou lá o poder dele das bolas roxo. coloridas dele lá? Foi. Então, aquilo lá nada mais é do que o infinito sendo finito. Deus. Ele mistura o feitiço normal e o feitiço reverso. Daí o azul e o vermelho. Um é o feitiço de atração, o outro é de repulsão. Como se fosse ondas magnéticas. Aí juntando os dois, ele forma aquele bagulho lá que destrói tudo. Aí ele consegue, a Hanami escapa, né? Escapa toda arrebentada, sem braço e tudo mais, mas consegue escapar. A dela tem aquela conversa com o Marrito que ela entendeu, quer se divertir lutando. Do cabelinho comprido também escapa, né? Loirinho? Só aquele doidão do cabide que não, né? Que é capturado. Só. O loirinho fugiu assim que a barreira se dissipou. Mas é que ele tinha noção que ele era muito fraco. Aí tem uma reunião lá, eles vê que várias outras pessoas morreram. Não apareceu no anime, a cena no anime, né? Mas é falado que algumas pessoas morreram, que invadiram o sistema de segurança lá do negócio lá e roubaram os dedos do Sukuna, roubou um monte de coisa lá. Os amaldiçoados. Aí foi a discussão, a gente vai continuar com o intercâmbio ou não? Aí eles falam, não tem motivo para parar, cancelar, então vamos continuar, beleza. Aí vamos pro sorteio do próximo confronto. Que é dito que é sempre quem escolhe
dos confrontos é meio que a escola ganhadora do ano passado, é isso? Isso. Só que meio que no fim das contas, todo ano eles escolhem lutas individuais, né? Primeiro luta coletiva ali, e depois lutas individuais. Só que neste ano, o Gojo trollou todo mundo ali, aí o próximo disputa vai ser beisebol. Um dia atrás, estavam todo mundo tentando matar um ao outro. Matar de verdade. Ligado? E agora eles estão jogando beisebol. A Mei lá, a irmã da Maki, até tirou uma bala na cabeça da Cara, o pior é que o Mekamaru perdeu. Foi destruído o corpo dele. Eles botaram a máquina de arremessar bolas e colocaram adesivinho com a cara do Mekamaru. Aí tá, a escola de Tóquio ganhou a disputa do beisebol, tá, beleza. Só que aí, tipo, todo mundo, né, percebe que o Itadori evoluiu muito nesse pouco tempo que ele lutou junto com o Todo, né? É que assim, não controlava nada da energia praticamente, né? E agora ele tá lutando de igual para igual, né? Aí temos os 2 últimos episódios de Jujutsu Kaisen. Só antes da entrada nos 2 últimos episódios, que eu achei totalmente desnecessário, eu acho que era só pra completar o mundo, que poderia ter sido ali um fim de temporada legal. Meu, que história chata das irmãs gêmeas. Você não gostou? Não gostei. Porque, não, tipo, eu vou reformular a frase. Não a história em si, o relacionamento das duas, o ódio pelo ódio. Ah, mas ela, a irmã, se sentiu prejudicada porque a outra é o ódio pelo ódio. Não achei muito bem construído. É ódio pelo ódio mesmo. Bom, a culpa é do clã delas lá, que daí agora entra essa história de clã. O Noritoshi Kamo mesmo, ele é um filho bastardo lá, e ele foi adotado pelo ramo principal da família, porque ele tem o feitiço de sangue. Feitiço. Eu falei feitiço o episódio inteiro, em vez de falar encantamento, e eu me corrigi na sequência o episódio inteiro. Provavelmente eu vou errar ainda mais algumas vezes. O Megumi, ele também faz parte lá do mesmo clã e tal. Ele mantém o sobrenome da mãe dele, depois vai mostrar a historinha dele e tal, pra mostrar quem é o pai dele, mas ele também tem esse bagulho com o clã, e o clã deles é um dos que mandam nesse mundo de Jujutsu, sabe? E aí acabou fazendo as duas se odiarem. A história delas tem muito mais pra crescer ainda, só que é papo de terceira temporada, eu acho. Não é nem na segunda ainda. Na segunda já vai desenvolver muito a Maki. Só que a Mei mesmo, ela é um personagem que é jogado mais de escanteio. Personagem bem fraquinho. Agora, sobre os 2 últimos episódios, eu acho que é porque ia ficar muito podre terminar a temporada com o jogo de beisebol. Não ia ter gancho pra próxima. E o jogo de beisebol é canônico. É canônico. Meu Deus do céu. Eu jurei, falei, nossa, vamos colocar um filler aqui agora. Não, é canônico. A ideia é o seguinte, antes do beisebol tem aquela explicação de todas as coisas que foram roubadas, né? E aqueles irmãos que aparecem nos 2 últimos episódios ali, eles eram aqueles objetos que foram roubados. Então daí já estão mostrando a aplicação daqueles objetos. Aquilo lá foi pra dar um alívio cômico também, né? E também pra dar uma descontraída no clima dos personagens. Eles são adolescentes, eles tinham que sentir morte de pessoas. E de qualquer forma também houve uma justificativa ali plausível. Depois o próprio Gojo comenta com quem que ele tava falando, que ele observou isso no jogo e a postura da pessoa. Não vou lembrar A professora que tem as cicatrizes no rosto, não é? Não vou lembrar agora. Mas ele meteu uma justificativa que, olha só, justificou o jogo. Aí os 2 últimos episódios é uma missão dos 3, né? Da Nobara, do Itadori e do Megumi, sobre alguns casos de algumas pessoas que não estavam conseguindo entrar na porta de casa, de apartamento, alguma porta de residencial da pessoa. Os alarmes estavam desligados. E aí, ao fazer uma investigação mais minuciosa, foi descoberto que todas as pessoas estudaram na mesma escola, inclusive o Megumi. Inclusive a irmã dele. É legal que mostra ele com vergonha, né? Os 2, o Tadori e a Nobara, tudo curioso, né? Que? Você estudou aqui? Por que você era um delinquente? Colocado como um delinquente? Você é um delinquente? O momento da dublagem. Ô, B1 e B2, vocês estão aqui ainda? Aí, tipo, ele fica preocupado, né? Porque a irmã também pode estar sendo amaldiçoada, porque ela foi naquele local onde todo mundo que foi amaldiçoado foi, né? Que era na ponte lá, não sei o que. Aí vão, tipo, primeiro o Megumi meio que tenta esconder a questão dos 2, né? Do Itadori e da Nobara, fazendo o que
eles vão embora, né? E só que os dois, claro, óbvio, não acreditam e vão atrás do Megumi, os dois juntos. Aí eles chegam lá debaixo da ponte, eles se encontram com a maldição ali, só que tem outras maldições ali, né? Que estão junto com essa maldição da ponte, que é, no caso, as duas maldições que foi roubado lá da instituição do Jujutsu. Daí explica o que são eles, que é o seguinte, que uma mulher, ela engravidou de uma maldição. E aí o feiticeiro mais maníaco de todos, que era o Noritoshi Kama, o primeiro, né? Esse nome que o rapaz recebeu é o nome que pertenceu ao feiticeiro mais insano desse clã. Ele fez ela abortar e aí ele tornou isso um objeto amaldiçoado, forçou ela a ter outros 7 disso. Que ele tava tentando alguma coisa. Ele tinha um plano. Aí mostra o que eles são, da onde eles vieram, a relação que eles têm nessa irmandade deles aí, esquisitíssima. Mas também é porque eles ficaram dentro daqueles potes se observando, porque eles eram meias maldições, então eles não morriam só com aquilo, né? Daí foi pra dar a entonação dos embates da próxima temporada. Acabou dividindo do clichê, maior clichê dos animes, separou todo mundo, cada um lutar com um, né? O Megumi foi lutar contra a maldição ali da ponte, o Itadori e a Nobara lutar com os irmãos ali, né? Primeira luta do Megumi, que o Megumi depois mostra uns flashbacks dele conversando com o Gojo, que o Gojo fala que ele se segura muito, que ele não sabe lutar a sério, que na verdade a mentalidade dele é diferente dos outros, né? O tipo de lutar. Por exemplo, eles fazem referência ao Yakyu, enquanto o Itadori e o Gojo eles sempre vão tentar dar um home run, o Megumi ele sempre vai tentar fazer uma jogada mais segura, né? Que no beisebol lá ele deu a jogadinha de você só bate pro taco lá, eu não lembro o nome, que a mão no ex faz tempo. Aí o Megumi, pensou nisso, aí falou, quer saber? Que se foda. Aí ele libera o domínio. Esqueço sempre o domínio, esqueço sempre o negócio. Ela libera o domínio mesmo, que meio que incompleta, né? Mas ele libera o domínio ali pra derrotar o monstro. E também foi pra dar um power up na Nobara, né? Que até então era a mais fraca dos 3. Era a Sakura do grupo, né? Só que cara, não compara com Sakura. Então, era isso que eu queria falar. Que a Gege não queria que ela fosse a Sakura do grupo. Por isso que ela deu o power up nela. Fez ela lutar e mostrar que ela era pica também. E quem ganhou aquela luta entre os dois ali foi a Nobara, né? O Itadori só meio que finalizou ali, mas quem conseguiu resolver aquela situação ali foi a Nobara, né? Foi, eu achei o que eu fiquei triste, que eu achei os dois personagens ali legal. Poderia ter sido bem mais trabalhado. Porque eles tinham, por mais que eles fossem maldições, por causa ali dos 3 estar ali, eles criaram um vínculo, cara. Aí ficou um rolê, maldição, criando um vínculo, poderia... Não sei, possivelmente como ficou um deles vivo, vai ser aprofundado essa bagaça também. Mas eu achei pai eles que tenham morrido. O irmão que sobreviveu era o que era realmente forte. Uma menção honrosa ali pra maldição debaixo da ponte, que era um dito, ou melhor, vários ditos, né? Dito pelo não dito. Então, já foi falado o bagulho da ressonância ou não? Não. Tá bom. Foi comentado. Mas não... Não, o Sukuna comentou com o Itadori. Falou que a culpa da uma das maldições ter aparecido agora foi o culpa. Foi aí você falou verdade. Então já foi falado. No diálogo final é legal a dupla ali conversando, né, seguinte, a culpa aí pode ser meio que do Itadori, o Megumi, a Nobara, né? Só que não fala nada pra ele não, porque depois que ele comeu o dedo do Sukuna ali, o bagulho ficou louco. Corta pro Sukuna. Ei, cara, a culpa é tua. Beleza. Não comenta nada com o Megumi com a Nobara não, viu, seu demônio? Até porque você me obedece, né? E aí, abarcamos todos os episódios. Eu me segurei, me controlei pra não dar muitos spoilers, porque eu tô lendo, né? Então eu tô nos atuais. Segunda temporada tem uma das melhores aberturas desse ano, mas Mesh deixou muito difícil de competir. Lembrando que eu acho que foi a segunda temporada que ganhou o Anime Awards da Crunchyroll. Eu acho que foi, porque assim, desde a abertura, capaz de vocês terem visto algum meme com a abertura. Tocava You Are My Special, e pronto, procurava quem ia morrer, sabe? Parecia uma processão de zumbis e tal, mas você só vai sacando isso conforme vai desenrolando. Só que tiveram diversas cenas fodas. A primeira temporada é de 2018, 2020.
2020. Essa segunda temporada ela foi muito hypada, atendeu as expectativas. Ela foi muito bem animada. Tem diversas coisas que acontecem na segunda temporada. Essa primeira temporada ela é muito introdutória mesmo. É padrão shonen. Então é isso. Abarcamos todos os episódios, falamos com calma. Ficou bom. Indo então para as nossas considerações finais e nota, senhor Luiz. Suas considerações finais e nota para Jujutsu Kaisen. Jujutsu me conquistou muito, dos animes que eu assisti mais de uma vez, então, não dá pra dizer que eu não gosto. Porque é padrão shonenzão mesmo, personagem bobão, mas muito forte, e tem as explicações de tudo e tal. Conforme foi adicionando mais personagens e mais expansões de domínio, o trem foi ficando mais complexo, conforme vai avançando. Tem poder que você se perde. Eu acho que é o do Hakari, que ele lutou e eu não entendi nada. Eu fiquei muito feliz quando ele parou de lutar, porque eu não entendia o poder dele. Mas essa primeira temporada é muito foda. Cada episódio eu ficava num hype assim do próximo. Quando o Todo começa a lutar com o Itadori e depois os dois se juntam pra lutar com o Hanami, queria que os senhores tivessem tido a mesma experiência assistindo no Saindo semana a semana, porque foi absurdo. Mas assim, ele tem algumas brechas, algumas falhas, mas é um anime muito legal. Uma animação muito fluida, muito bonita, uma trilha sonora muito bem escolhida. Eu vou ficar com 4 romances e meio. Senhor Fabiano, suas considerações finais e nota. Bom, vamos lá. Quando comecei a assistir, eu até mandei pros meninos que tava difícil, eu não tava gostando. Não estava gostando porque, pelo motivo que eu falei, eu achei o personagem... Pô, tudo bem, achou, né? O cara, ele vai ter ali os poderzinhos dele overpower, mas, pô, o cara pulou um prédio como se fosse pular, sei lá, uma calçada, não sei, um meio fio. E ninguém, pô... A questão dele não ter medo também no começo, isso me irritou um pouco. Mas beleza, coisa que a gente releva, pá, vamos indo. Até porque essa é uma história que tem tudo pra me atrair. Bicho feio, galera que quer bater no bicho feio, personagem retardado, personagem legal. Então assim, tem tudo pra essas piadinhas, às vezes que um ou outro faz ali. Tem tudo pra me atrair, então, pô, vamos dar uma chance pra esse rolê. Sim, dublado ainda tem a voz do Dio, né? E dublado tem a voz do Dio, muito obrigado por esse ponto. Já acabar esquecendo. A dublagem, eu não sei se perde muita coisa, porque realmente tem muita coisa adaptada, igual o trecho que eu falei do B1, B2, mas assim, dublado forever. Só respeito se você for criticar o dublado, se você for o cara que entende japonês nativamente. Caso contrário, tua opinião não dá a minha. Mas pra gente não estender muito, né, porque nós temos uma pessoa aqui, assim, o Masayuki, se ele falar a dublagem é ruim, o original é melhor, eu tenho que respeitar, ele entende. Agora o cara fala isso, não, dublado faz perder ali, é muito adaptado. Beleza, você assiste em legenda? Não. Então, show, cansou. Mas se a gente chegar aqui no fim, eu comecei devagar, no fim eu gostei, achei legal, fiquei curioso pra ver os próximos. Se não me engano, antes da segunda temporada é um filme, né? O filme é a história, a gente entende o que foi esse atentado, que o Todo lutou lá com as maldições, não sei o que. A gente entende que ele é... Sabe o personagem que o Todo queria enfrentar? Que ele fala, vocês têm que fazer ele participar do evento, não sei o que. É a introdução dele. Poxa, então eu achei que era tipo uma continuação. Mas enfim. Não, depois é porque depois ele é relevante pra caramba, entendeu? Mas aqui é abarcando o capítulo 0, que foi o que fez a Gege Akutami ganhar o concurso pra lançar o anime dela, o mangá dela. Viu, gente? Tem mais um pra sair. Enfim, fiquei com vontade de assistir mais. É até bom saber disso, então, talvez. Não sei quanto que a gente vai fazer aqui, mas quando for fazer, a gente vai fazer. De qualquer forma, eu vou dar 3 romances e meia. Tudo bem, quando a gente for fazer, a gente vai fazer. Faz sentido. Faz sentido.
Cara, o meu único questionamento, cara, é que é o clichê de todo anime shonen, principalmente da Jump. Tem tudo do clichê shonen, tem no Jujutsu Kaisen. Tem Shikai, tem Bankai, tem monstro, poder secreto do personagem principal, tem torneio, personagens aliados lutando um contra o outro, tem o torneio sendo interrompido por alguma organização inimiga. Tem tudo. Se você pensar num clichê de anime, você vai achar. Não tem apelação. Beleza? Não é apelativo. E tipo, funciona. Ele consegue fazer funcionar sem que o clichê seja muito gritante. Tipo, nossa, isso é muito clichê. Isso não sei. Ele consegue fazer isso de uma forma muito tranquila. E acho que igual o Luiz, não lembro se o Luiz ou o Fabiano falou, que é uma temporada de introdução. Ainda tem que explicar muitos conceitos ali, explicar um monte de coisa, como que aquele universo funciona, aquele universo dos Jujutsu, das maldições, tipo, tem muitas explicações, até porque é necessária, né, pra gente entender algumas coisas. Então, tipo, começando ainda tá começando, ainda tem muita coisa pra ser visto, que ainda tem as outras temporadas, tem a segunda temporada que já saiu, tem o filme que já saiu também. Então, vamos esperar pelos mais que a gente... Eu gostei de Jujutsu Kaisen, eu dei uma enrolada pra... Na verdade, eu já tinha lido o mangá. Eu li até exatamente que foi adaptado da última temporada. Foi meio que na cagada. Eu parei exatamente onde acabou a primeira temporada, eu li no mangá. Meio que foi na cagada. Mas meio que acabei não continuando. Mas é isso, Jujutsu Kaisen é bom. Vamos ver, fico na espera pelas outras temporadas. Beleza? Ah, esqueci da nota. Nota 4 romance. Quase esqueci. Your blades are sharpened with precision. Então foi mais uma semana, senhoras e senhores. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Vocês tiveram a grande paciência, nos escutaram até aqui, senhoras. Muito obrigado vocês que estão aqui. E vocês que estão aqui, nós temos nossa leitura de e-mails. Apesar que esta semana não tivemos nenhum e-mail, nenhuma mensagem no Instagram, nem no TikTok e tudo mais. Mas, senhores, você que nunca mandou nenhuma mensagem para esse podcast, para nós aqui, nunca mandou nenhum e-mail para nós, o senhor Fabiano aqui, meu queridíssimo amigo, vai explicar para vocês como mandar um e-mail ou uma mensagem para nós, para lermos aqui no podcast, no episódio. Fabiano, faz as honras, por favor. Primeiramente, você vai unir toda a energia positiva que você tiver, vai entrar na sua caixa de e-mail e escrever romapodcast23@gmail.com. Tem que ser positivo, porque negativo aqui não vai funcionar. Ninguém é feiticeiro Juju. Então, assim, Jujutsu, né? Juju é chique. Feiticeiro Juju. Ninguém aqui é, então não vai adiantar, tem que ser positivo, né? Aquela energia que, pô, os caras é legal, os caras é bacana, pô, melhor isso aqui, melhor aquilo ali, ou pô, gostei disso, gostei daquilo, tem que ser positivo, sabe? Aquela mensagem para incentivar nós aqui. Já estamos no nosso episódio de número 70, mas se for contar todos os episódios aqui, já temos quase 80. E além do e-mail, que é o canal que você vai nos mandar essa energia positiva, tem também outros canais que você pode mandar a mesma energia, caso você tenha preguiça de usar seu e-mail. Quais são eles, Luiz? Nós vamos ter no nosso Instagram, que é o roman.podcast, e vamos ter também o nosso TikTok, que é o roman_podcast. Lá vocês podem conferir os cortes dos episódios anteriores, inclusive, muito provavelmente o desse episódio também vai sair aí mais ou menos pela data de lançamento do episódio. Vão ter alguns outros videozinhos nossos, o Masayuki definindo animes em poucas palavras. Esse é um dos meus cortes favoritos, inclusive. E nós temos uma outra comunidade e alguns outros meios. Quais são, senhor Masayuki? Nós temos também no YouTube, apesar do YouTube ser meio chatinho, ele não aceita muitas coisas que a gente manda lá, mas algumas coisas eles aceitam. Então, se vocês quiserem assistir pelo YouTube, é só
digitar lá na barra de busca ali, escrever Roman Podcast, que nosso canal vai estar lá. É só você clicar lá, assistir os vídeos que foi liberado pelo senhor YouTube para poder assistir. E também na descrição de todos os canais vai estar o link para o canal no WhatsApp. Beleza? Que o senhor Fabiano vai estar postando os episódios quentinhos que vão sair direto do forno. É só os senhores passar aquela manteiguinha braba e mandar bala. Beleza? E para a semana que vem, qual que será o anime que, quando sair esse anime, é sempre um evento neste podcast, senhoras e senhores? Jojo. Parte 1245. Vamos falar da primeira parte da quarta parte, Diamond is Unbreakable. Primeira parte da quarta parte, da segunda parte, da quinta parte, elevado a 4 avos. Pô, a gente vai chegar na metade, cara, porque eu acho que só tem até em anime, claro, até a sexta, depois aí é só mangá, cara. Ou não, vai sair a próxima parte em anime. Steel Ball Run, vem aí, se Deus quiser. E nós vai ver Jesus, cara, usando o stand. Não é meme. Não é meme. Enfim. E vocês sabem, se tem episódio de Jojo, vocês sabem quem que vai estar conosco. Vocês sabem, não sabem? Né, Dolara? Será sabe, né? Então foi isso. Muito obrigado, senhores, por mais esta semana. Muito obrigado demais da conta, senhor Fabiano. Agradecer esses homens lindos que estão aí mais um dia conosco, mais um dia que a gente fica ansioso para gravar. No último episódio a gente não participa por motivo de que eu não consegui ler One Piece. Então, um episódio ali que a gente não entra, mas sempre fico feliz de estar aqui mais uma vez, gravação desse episódio, dos outros que estão vindo por aí também, gente, porque tem mais coisa vindo por aí, novidades aí, entrem nos canais aí que vai ter um spoilerzinho lá pra vocês. Agradecer você que ouviu até aqui, dizer que caso por algum milagre um dia você não conhece o Jujutsu Kaisen, vai lá conhecer. Se for conhecer, não deixe de comentar, vim pelo Roman Podcast, que aquele negócio, a gente vai ficar feliz. Nossas famílias também vão ficar felizes, porque vão ver que tem pessoas assistindo o que a gente faz aqui. Não fica incomodando a gente até de madrugada à toa. É bem por aí. Então façam lá. Se a gente vai comentar, se vê também, até quem conhece a gente vai comentar. Todo mundo vai comentar. Se ninguém comentar, vocês podem reclamar aqui pra nós que nós vai atrás aqui desse erro, beleza? Agradecer mais uma vez. Bom, gente, olha, a lição aqui dessa vez que eu vou deixar no final é: se você vê um objeto numa escola, dentro de um armário, no meio do nada, sei lá que lugar que era aquilo, bem embaladinho, com umas coisas escritas estranhas, você não pega. E você deixa ele quieto lá, tá bom? Isso aí. Senhor Luiz. Primeiramente, dizer que eu estava ansioso para ver qual seria a reação do Matza e de Fabiano em relação a Jujutsu, porque eu gosto bastante desse anime. Eu achei que o Fabiano ia gostar mais. Bom, foi muito difícil não ficar dando spoilers, porque o atual tá bacana demais. Apesar de, como eu cheguei aqui reclamando antes da gravação, que o final do anime vai ser ruim. A resolução da luta ali não agradou, nossa, nem metade do pessoal dos grupos que eu sigo e tal, tá todo mundo reclamando do desfecho da luta. Enfim, até lá ainda vai mais algumas temporadas, vai demorar um tempinho, vai deixar todo mundo hypado, pra depois ficar assim, que final cocô. Mas espero que tenha até episódio pra gente reclamar disso. E agradecer a todos os nossos ouvintes que estão aí com a gente toda semana. Vocês que estavam com saudade do Roman Piece, voltamos aí. Semana passada foi o Roman Piece e foi um baita de um episódio. Arquipélago Sabauri. Quem não viu ainda, volta lá, vê lá. Valeu a pena. Mas saiu que aguentou tosse na cabeça dele durante 3 horas. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Ansioso pela semana que vem. E também Jojo era um desses que eu não gostava muito, mas conforme a gente foi gravando, foi me conquistando. E agora tem muita simpatia por Jojo. Vamos ver se já vamos chegar aí nas 5 romances. E Dona Lara me prometeu que é muito boa essa próxima parte. Apesar que ela falou que a primeira parte da quarta parte é um Slice of Life. Enfim. Vambora! E apenas lembrando, episódio de Roman Podcast todas as segundas-feiras, episódio de Roman Piece também todo começo ou fim do mês. E você que gosta de uma musiquinha de anime, você quer ouvir a sua musiquinha favorita
sendo tocado aqui nos finais dos episódios do Roman Podcast, é só pedir por e-mail ou pelas nossas redes sociais, faladas aqui pelos meus companheiros, que eu vou estar colocando aqui nos finais dos episódios. Beleza? Então, muito obrigado a todos que nos escutaram aqui até o momento. Espero contar com a presença de todos para a próxima semana também. E tchau!